Quando cheguei ao momento de beijar a bela vampira, eu só então descobri que ela era uma vampira. Neste momento, a bela vampira já me empurrou para o canto da parede. Dentes afiados perfuraram diretamente minha pele, sucando com força meu pescoço longo e pálido. Olhando para seu rosto satisfeito, eu não apenas não resisti, como se estivesse desfrutando, ainda a abracei com força, apenas porque eu tinha um sistema que me fortalecia ao ser sugado. Desde que a bela vampira Ilmengial me mordesse, eu poderia ganhar uma chance de sorteio, e ainda aumentar todos os atributos em um. Na verdade, eu era um estudante universitário comum, e não sei porquê. A fria bela vampira Ilmengial disse que gostava de mim. Ela veio direto para ser minha namorada. E ainda me convidou para ir à casa dela à noite. Como eu, que estive solteiro por 20 anos, poderia recusar isso? Enquanto eu pensava se deveria levar meu guarda-chuva pequeno à noite. Mas de repente, um sistema foi vinculado a mim. Shua me contou. A verdadeira identidade de Ilmengial é, na verdade, a lendária vampira. E a razão pela qual ela me convidou para sua casa é porque ela deseja meu sangue. Em seguida, a imagem tridimensional de Ilmengial apareceu na minha mente. Eu e Ilmengial ainda não nos encontramos na realidade. Apenas quando olhei suas fotos, eu realmente não percebi que ela era tão atraente. Um corpo escultural absoluto. No entanto, embora eu me exercite frequentemente, minha condição física também é boa. Mas se eu for sugado, o mínimo que pode acontecer é eu ficar muito fraco e desenvolver anemia. No pior dos casos, posso morrer. Meu corpo posso dar a ela à vontade, mas meu sangue realmente não posso dar. Justo quando eu estava em uma situação difícil, o sistema me surpreendeu mais uma vez. Não se preocupe, hospedeiro. Este sistema se chama fortalecimento por sucção. Que nome é esse? Por que parece tão sem sentido? Não se preocupe. O sistema concedeu ao hospedeiro a habilidade de regeneração rápida do sangue. Ser sugado por Ilmengial uma vez garante uma chance de sorteio, e ainda aumenta todos os atributos em um. Esta missão pode ser ativada infinitas vezes. Meus olhos brilharam. Essa habilidade é boa. Combinada com a missão do sistema, fica simplesmente perfeitamente combinado. Meu coração, que estava apreensivo, também relaxou. Eu olhei para a imagem tridimensional de Ilmengial à minha frente. Pensei, muito bom. Agora as identidades de caçador e presa parecem ter se invertido. Ilmengial, desta vez, vou te surpreender. À noite, cheguei à entrada da mansão Schilling, mencionada por Ilmengial, observando o ambiente ao redor. Ilmengial deve ser uma verdadeira jovem e rica. Se realmente puder ficar com ela, certamente economizarei séculos de esforço. Enquanto eu parava, um homem de meia-idade me chamou. O visitante era o mordomo de Ilmengial, Zourui. Sob sua orientação, cheguei rapidamente à mansão. Zourui fechou a porta e veio até mim. Ele disse: espere um momento. Vou chamar a senhorita. Não precisa chamar. Eu já desci. Uma voz clara soou. Era a própria Ilmengial. Ela desceu as escadas elegantemente. Seu rosto liso e delicado estava sem expressão. Um leve aroma fresco começou a se espalhar ao seu redor à medida que se aproximava. Eu a cumprimentei. Aproveitei para observar bem Ilmengial. À primeira vista, ela não parecia muito diferente de um humano normal, exceto pela pele um pouco mais clara. Isso deve ser o motivo pelo qual ninguém descobriu que ela era do clã de sangue. Zourui, leve-o para tomar um banho. E depois que ele terminar, mandei-o vir direto para o meu quarto. Depois de falar, Ilmengial se virou e saiu. Sob a liderança de Zourui, eu rapidamente me limpei e vesti o pijama rosa que Ilmengial preparou para mim. Logo em seguida, Zourui me levou até a porta do quarto de Ilmengial. Este é o quarto da senhorita. Mas você precisa esperar um pouco, porque a senhorita ainda está tomando banho. Ao ouvir isso, eu acenei com a cabeça. Não esperava que Ilmengial também fosse tomar banho. Parece que ela realmente valoriza essa vez de sucção de sangue. Tem até um certo sentido de ritual. Eu dei uma olhada geral na decoração do quarto. Era como um mar rosa. Enquanto eu olhava de um lado para o outro, havia um par de olhos parecendo me observar. Com a luz um pouco fraca, eu movi lentamente os olhos. Notei que no canto da parede havia uma enorme aranha rosa. Zourui, ao ver isso, rapidamente explicou. Não precisa ficar nervoso. Aquela é a mascote da senhorita. Nossa! Que tipo de pessoa tem uma aranha tão grande como animal de estimação? No momento seguinte, Zourui me deu um tapinha no ombro. Eu imediatamente me virei. No instante em que nossos olhos se encontraram, um brilho vermelhosângue apareceu de repente nos olhos de Zourui. Uma onda inexplicável surgiu. Esta é uma habilidade inata exclusiva dos vampiros. Hipnose. Minha cabeça ficou extremamente pesada. Senti como se o mundo estivesse girando. Tudo ao meu redor começou a ficar embaçado. No momento seguinte,
Eu desmaiei no chão, olhando para mim caído no chão. O brilho vermelhosante nos olhos de Zorro então desapareceu. Depois de me colocar na cama, ele fechou a porta e saiu. Dentro do banheiro, a bela vampira acabou de tomar banho. Ela estava secando o cabelo, enquanto lembrava da minha aparência, com mais de 1,80 metros de altura. O corpo, é bem atlético, e sua aparência é considerada atraente. É muito compatível com os padrões dela de vampiro. E a razão que fez Ilmengial tomar uma decisão firme é que eu tinha um forte aroma de sangue. Os vampiros são muito sensíveis ao sangue. Eles conseguem detectar o cheiro do sangue humano diretamente, como a maioria dos estudantes universitários. A maioria deles costuma ficar acordada até tarde, jogar videogame, comer em excesso, fumar, beber e ter outros hábitos ruins. E eles também não se exercitam muito. O corpo fica em um estado de saúde subótimo por muito tempo. Portanto, há muitos resíduos acumulados no sangue deles, a ponto de o sangue ter um cheiro desagradável. Mas eu sou diferente. Meu sangue é aromático e encantador. Isso tocou profundamente o coração de Ilmengial. Em seguida, ela se aproximou da porta do quarto com passos delicados, aproveitando a luz da lua. Ilmengial respirou fundo. Ela olhou para mim na cama. Sugando um pouco de sangue não é fatal, porque já fui hipnotizado. Então, ele não se lembrará de nada do que aconteceu esta noite. Apenas estará um pouco fraco amanhã. Amanhã, Zorro o levará embora. Fingir que nada aconteceu. A bela vampira pensava, enquanto se aproximava da cama, acariciando meu rosto esculpido e belo. Seu desejo de sangue foi despertado pouco a pouco. O intenso aroma de sangue em meu corpo a deixou especialmente obcecada, a ponto de seus olhos se tornarem vermelhos como sangue neste momento. Deslizando pela face até o pescoço, a bela vampira se inclinou, deitou-se ao meu lado, admirando meu perfil atraente a poucos centímetros. Ela acariciou suavemente meu pescoço. No liso do pescoço havia contornos. Minha maçã de Adão era grande, como uma pequena montanha. Aquela textura única deixava fascinada. Neste momento, a bela vampira estava muito animada. É aqui, não é? Aproximadamente 4 centímetros ao lado da maçã de Adão. É o melhor lugar para morder. Em seguida, ela se inclinou lentamente. As presas já estavam estendidas. Revelou-se, sob a luz da lua. As presas brilhavam com um brilho frio, olhando para mim, que estava tão perto. A bela vampira não hesitou mais. Um leve som de pele se rompendo ecoou. Sangue vermelho vivo começou a fluir rapidamente. Ao ver isso, ela retirou suas presas e começou a se alimentar. Após consumir 500 mililitros de sangue, a razão da bela vampira suprimiu seu desejo. Assim, ela parou de sugar. Ela sabia que não podia ingerir demais. Precisava saber a hora de parar. Em seguida, ela se levantou de mim. 500 mililitros de sangue eram apenas um lanche para ela. Após ela se levantar, a ferida no meu pescoço ainda estava sangrando. A bela vampira, Ilmengial, ao ver isso, estendeu a mão direita. No momento seguinte, uma estranha energia de cor vermelha apareceu na ponta dos seus dedos. Imediatamente, ela cobriu essa energia sobre a minha ferida. Sob a manutenção da energia vermelha, minha ferida estava se recuperando a uma velocidade visível a olho nu. Em menos de 2 segundos, a ferida já estava curada. Missão cumprida. Ilmengial estava deitada ao lado. A plenitude em seu abdômen a fazia sentir-se extremamente confortável. O sangue fresco realmente era mais revigorante do que o sangue dos sacos. Refrescante, doce, e ainda trazia um leve calor. Os cantos da boca de Ilmengial se curvaram levemente. Ela lambeu os lábios com satisfação. Eu, ainda inconsciente, fui despertado por um som. Um som eletrônico mecânico me acordou. Detectado que o hospedeiro completou a missão. Foi sugado uma vez por Ilmengial. Agora, a recompensa está sendo distribuída. Aumento de todos os atributos. E também ganhei uma chance de sorteio. Eu, meio adormecido, senti uma onda de calor repentina por todo o corpo. Essa é a sensação de ter aumentado todos os atributos. Ao mesmo tempo, eu também senti claramente minha cabeça mais leve. Meu pensamento estava mais claro. E a mudança mais evidente foi no corpo. Os músculos ficaram mais duros. Minha estatura parecia ter aumentado um pouco. Após ser despertado pela voz do sistema, meu estado de hipnose foi interrompido. Eu lentamente abri os olhos, com pensamentos ainda um pouco confusos. Virei lentamente a cabeça. Um perfil apareceu na minha visão, o que me fez sentir meu coração acelerar. Quase fui beijá-la. Na escuridão do quarto, o suave som da respiração de Ilmengial ecoava. Neste ambiente silencioso, eu falei suavemente. Você terminou de absorver. Minha voz não era alta, mas neste momento e cenário, é como se fosse um trovão. A bela vampira imediatamente se sentou. Você acordou.
Ela me olhou com incredulidade. Isso é quase impossível. Um humano hipnotizado precisa de pelo menos 12 horas para acordar. E durante esse tempo, mesmo que sofra grandes estímulos, é difícil despertar. Mas eu consegui abrir os olhos. E ainda falei perto do ouvido dela. Por um momento, a bela vampira estava confusa. Quando você acordou? Para ser honesto, foi quando você terminou de me sugar o sangue e se levantou. Eu respondi em voz baixa. O quê? A bela vampira já estava um pouco agitada. Neste momento, ela estava ainda mais perdida. Ela também ficou mais alerta. Por que você está tão nervoso? Não sou eu quem deveria estar nervoso? Eu, um humano, não estou nervoso diante do clã de sangue. Na verdade, é você quem está agitada. Eu disse calmamente. Isso na verdade faz sentido. Ajustei minha mentalidade. A bela vampira recuperou seu frio habitual. Então você já sabe da minha identidade como vampira. Ela instantaneamente sentiu vontade de matar. Eu não posso deixar minha identidade de vampira ser revelada. Se não conseguir resolver o problema, então precisamos eliminar a pessoa que causou o problema. Já que você conhece minha verdadeira identidade, então diga suas últimas palavras. Eu farei o possível para que você morra sem sentir dor. E também darei a você, de forma anônima, uma quantia considerável de dinheiro para sua família. Assim, poderemos encerrar essa questão de uma vez por todas. A bela vampira estava de pé ao lado da cama. A aranha rosa no canto da parede também se aproximou. Eu percebi a aproximação da pequena rosa. Não pude deixar de estremecer. Não há necessidade de fazer isso, certo? Vamos mudar de abordagem. Podemos trabalhar juntos. Eu disse calmamente. Antes de vir, eu já tinha pensado nisso. Eu definitivamente teria que confrontar a bela vampira. A situação atual também estava dentro das minhas expectativas. Colaboração. A bela vampira me olhou com um olhar confuso. Você não gosta do meu sangue? De agora em diante, meu sangue é todo seu para beber. Você pode beber quanto quiser. E sua verdadeira identidade eu não revelarei a ninguém. O que acha? Depois de ouvir minhas palavras, a bela vampira caiu em profunda reflexão. A sensação de conforto de ter bebido sangue voltou à mente. Não posso deixar de dizer. Meu sangue realmente é muito tentador para ela. Como uma vampira adulta normal, ela tem um forte desejo por sangue de alta qualidade. Após pensar por um momento, a bela vampira achou que poderia me deixar viver. Seu tom também se suavizou bastante. No entanto, como você pode garantir que manterá segredo absoluto? Embora tenhamos conversado por alguns dias na internet, isso ainda não é suficiente para eu confiar em você. Antes que eu pudesse responder, a bela vampira pareceu ter uma ideia. Eu pensei um pouco. Para que você mantenha segredo absoluto. Na verdade, há uma maneira. Você pode ficar na minha casa a partir de agora. Normalmente, não vá para fora sem motivo. Você deve ficar aqui até morrer de velho. Só não sei se você está disposto. Ao ouvir as palavras de Ilmengiel, eu não pude deixar de ficar surpreso. Isso conta como morar juntos? Ou é o tipo de morar juntos até envelhecer? Por enquanto, eu não tenho motivos para recusar. A casa de Ilmengiel é muito grande e possui todas as comodidades. Ficar na mansão com Ilmengiel também não é algo tão difícil de aceitar. O mais importante é que a missão do sistema também exige que eu fique aqui. Eu preciso ser mordido por Ilmengiel para ativar a recompensa da missão. Morando juntos, Ilmengiel pode me morder sempre que estiver com fome. Assim, poderei maximizar a recompensa da missão. Eu pensei por um momento, e então assenti. Sua proposta. Eu acho que é aceitável. Você aceitou tão rápido. Ilmengiel achou isso um pouco estranho. Ser mordido constantemente. Seu corpo pode não aguentar. E ainda ficaria muito fraco e sofrendo. Em vez disso, seria melhor você me deixar te matar direto. Assim eu te daria uma morte rápida. Não tem problema. Mesmo que eu seja sugado até a última gota, não tem problema. Eu disse com grande dignidade. Se não fosse pela habilidade de regeneração dada pelo sistema, eu nunca me entregaria de bandeja. Desde que me tornei adulto, a bela vampira sempre achou a vida um pouco sem graça. Se ele ficasse, talvez minha vida ficasse um pouco mais interessante. Tudo bem. Então você pode ficar. 2 quartos no andar de baixo. Escolha um para ficar. A bela vampira viu que as coisas estavam quase resolvidas. Ela suspirou aliviada. Sentou-se na beirada da cama. Já que você está acordado, vou chamar o Zourui. Preciso discutir algumas coisas com ele. A bela vampira foi até a porta e chamou suavemente o nome de Zourui pelo corredor escuro. 2 segundos depois, Zourui apareceu. Senhora, o que aconteceu? A cerimônia de maioridade não foi bem sucedida? Zourui estava um pouco confuso. A bela vampira explicou toda a situação para Zourui. Então, a situação agora é que você precisa deixar aquele garoto em casa.
certo? As sobrancelhas de Zhou Rui se franziram. Não é que isso não possa ser feito. Se você estiver disposta, eu não tenho objeções. Apenas, não sei o que o senhor e a senhora vão pensar. Não se preocupe. Eu explicarei a eles. Se realmente não houver outra opção, eu considerarei transformá-lo. De qualquer forma, eu ainda não tenho um servo de sangue. Ao ouvir as palavras de Ilmengial, Zhou Rui imediatamente ficou sério. Transformar alguém é uma questão séria e sagrada. Não a trate como uma brincadeira. Ilmengial acenou com a cabeça e disse com um certo desânimo: eu entendi, tio Zhou. Já que é assim, se você quer deixá-lo aqui, então deixe. Mas se o senhor e a senhora não concordarem na hora, eu não posso fazer nada. Eu sei. Então eu o deixei ficar. Obrigado, tio Zhou. Você não precisa me agradecer. Pense bem em como lidar com ele. Na verdade, eu acho que é melhor evitar problemas. Matá-lo resolve tudo de uma vez. Mas se você insiste nisso, eu não vou te convencer do contrário. Zhou Rui saiu após terminar de falar. Ao ver Zhou Rui sair, a bela vampira fechou a porta. Ela se aproximou de mim. Você ouviu o que eu e o tio Zhou dissemos, certo? De agora em diante, você vai ficar aqui, até você morrer de velho. Ao ouvir as palavras da bela vampira, meu coração estava acelerado. Eu ainda sou jovem. Eu realmente tenho que ficar aqui por décadas até morrer? Mas pensando bem, ser sugado uma vez pela bela vampira aumenta todos os atributos em um. Assim, em no máximo um ano, minha força pode aumentar drasticamente, e eu teria poder para dominar a bela vampira. Sem contar que ainda há tantas chances de sorteio. Na hora certa, com o poder, sair daqui será muito fácil. Em um momento de preocupação, meu humor voltou a ficar calmo. Vamos fazer como você disse. Beia, a bela vampira está me avaliando de cima a baixo, com um pijama rosa de musculoso. Realmente parece um pouco inusitado. Se estivesse vestindo um terno adequado, seria muito melhor. Eu assenti após ouvir isso. Eu tenho aula amanhã. Então eu ainda preciso ir à escola. Não tem problema. No futuro, você pode parar de ir às aulas. Eu vou pedir ao tio Zhou para avisar a escola. A bela vampira praticamente não vai à escola. Ela aparece apenas de vez em quando. Ela nem participa das provas finais. Mesmo assim, ela ainda não será expulsa. Essa é a sua habilidade financeira. Eu fiquei surpreso por um momento. Se não for à escola, ainda pode ter um diploma? Eu realmente me esforcei muito para entrar nesta universidade. Deve haver. Mas eu acho que não importa se você tem ou não um diploma. De qualquer forma, você terá que ficar sempre ao meu lado. E não precisa usar o diploma. Você quer um diploma? Não é só para conseguir um emprego? Que tal eu te dar uma mesada todo mês como salário? O que acha? A bela vampira disse despreocupadamente. 1 milhão é suficiente? A bela vampira não tem muita clareza sobre o conceito de dinheiro. Perguntou de forma cautelosa. Forcei-me a conter a excitação interior. Não é à toa que ela é uma jovem rica. Ela realmente é generosa. Eu acho que pode ser. Mas veja, todo mês você me suga tanto sangue. Meu corpo também será afetado. Não posso garantir que meu estado mental não será prejudicado. Portanto, precisa aumentar o pagamento. No máximo 3 milhões. Não pode ser mais do que isso. A bela vampira franziu a testa. 3 milhões já é um limite para ela. De qualquer forma, tanto dinheiro deve ser suficiente. Fechado. Eu disse rapidamente. A bela vampira olhou para mim com um sorriso radiante, sentindo que talvez tivesse sido enganada. Depois de descer da macia cama de Ilmengial, eu olhei para Xiafen com um pouco de receio. Voltando ao assunto. Por que você tem uma aranha tão grande? Você não acha que ela é adorável? Não tem nada de adorável, certo? Olhe para suas 8 pernas longas e peludas. E aqueles 4 olhos brilhando em vermelho. Se você disser que ela come pessoas, eu acreditaria. Se não houver mais nada, então eu vou voltar para o meu quarto. Pode voltar. Mas lembre-se que você precisa acordar às 4 da manhã amanhã. Eu fiquei surpreso ao ouvir isso. 4 horas. Você não disse que não iria à escola? Por que você ainda precisa acordar tão cedo? Acordar às 4 não significa que você vai para a escola. É para você correr comigo de manhã. O planejamento do dia começa pela manhã. Correr de manhã é obrigatório. E o Mengial disse isso e veio até mim. Você precisa saber. Eu estou mantendo você aqui por causa do seu sangue. Se a qualidade do seu sangue cair drasticamente, não há necessidade de eu ficar aqui com você. Nossa colaboração só pode chegar a um fim. Para manter a qualidade do seu sangue, hábitos de vida disciplinados são essenciais. Se os hábitos de vida forem desordenados, não se exercitar, não levará muito tempo. A qualidade do seu sangue começará a cair. Então eu decidi. A partir de amanhã, você deve seguir meu plano de treinamento e se exercitar bem.
Depois de ouvir as palavras da bela vampira, eu fiquei atordoado. Mas você acabou de beber meu sangue esta noite. Eu já estava um pouco fraco. Se eu acordar cedo para correr amanhã, o que eu faço se eu morrer repentinamente? Apenas reponha um pouco. Em seguida, a bela vampira pegou um pequeno frasco da gaveta ao lado. Este é o elixir de sangue. Pode acelerar a regeneração do seu sangue. Ao mesmo tempo, também pode fortalecer seu corpo até certo ponto. Você vai beber isso em breve. Após uma noite de preparação, seu corpo certamente se recuperará quase completamente. Além disso, eu só suguei 500 ml do seu sangue esta noite. Isso não é suficiente para eu preencher as lacunas. Perder um pouco de sangue assim não é o suficiente para te derrubar, mesmo que eu considere 1000 passos para trás. Se você desmaiar durante a corrida matinal amanhã, eu só precisaria te levar ao hospital. Eu imediatamente fiquei com uma expressão séria. Parece que a bela vampira está determinada a me fazer começar o treinamento intenso. Depois de uma conversa profunda com a bela vampira, ela me empurrou para o lado. Você ainda está viciado. O tempo já está avançado. Vá logo descansar. Lembre-se de tomar a poção que eu te dei antes de dormir. Eu entendi. Eu coloquei a poção de sangue no bolso do meu pijama. Assim que cheguei à porta, eu me virei para olhar para a bela vampira. Boa noite. A bela vampira ficou paralisada por um momento. Boa noite. Eu sorri levemente. E então saí do quarto. A bela vampira levou um bom tempo para voltar à realidade. A frase que eu disse antes, boa noite, ecoando em seu ouvido. Um sentimento inexplicável começou a enraizar-se em seu coração. Eu desci as escadas seguindo o caminho que lembrava. Encontrei o quarto onde havia tomado banho antes. Ao chegar no quarto, o elixir de sangue que a bela vampira me deu, segurei na mão e observei por um momento. Uma dica apareceu em minha mente. Efeitos do elixir de sangue. Acelera a regeneração do sangue. Aumenta ligeiramente todos os atributos. E restaura uma certa quantidade de energia. Avaliação. Se estiver anêmico, beber isso não tem erro. Com o elixir de sangue na mão, eu não planejava beber imediatamente. Afinal, eu já tenho um corpo que regenera rapidamente. Beber isso não seria muito útil. O elixir de sangue, além de restaurar sangue, também pode restaurar energia. É melhor guardar por enquanto, para usar depois, quando eu precisar de energia. Guardei o elixir de sangue. A próxima coisa é o sorteio. Foi a primeira vez que fui mordido com sucesso pela bela vampira. Ganhei uma chance de sorteio. Não sei o que vou ganhar. Na página do sorteio, não há nenhum prêmio visível. Há apenas um grande botão de sorteio. Eu estava prestes a clicar, mas parei de repente. O sorteio deve ter um BGF. Em seguida, eu tirei meu celular do bolso. Comecei a tocar. A sorte chegou. Não pude deixar de acenar com a cabeça. Realmente havia essa sensação. Ao som da música de celebração, eu cliquei no botão de sorteio. Uma luz dourada brilhou. O som de notificação do sistema soou. Parabéns, você ganhou um prêmio. Aumento de todos os atributos em 10. Com o som da notificação do sistema, eu senti uma dor intensa por todo o corpo. Impurezas acumuladas dentro de mim também estavam sendo expelidas. Quando fui mordido antes, todos os atributos aumentaram um pouco. Naquela época, a reação não foi intensa. Não houve impurezas expelidas pela pele. Mas desta vez, o aumento foi de 10 em todos os atributos. A situação foi completamente diferente. Minha base de atributos já não era alta. Agora, todos os atributos aumentaram em 10 pontos. Basicamente, dobrou. Para realizar um salto, não é possível sem passar por algumas dificuldades. De repente, senti uma dor como se meus músculos estivessem sendo rasgados por todo o corpo. Impurezas negras começaram a sair pelos poros. Junto com um odor desagradável, todos os músculos do meu corpo começaram a ter espasmos. Eu me deitei no chão. Tentei me arrastar até o banheiro, mas a dor era tanta que não conseguia me mover nem alguns centímetros. Alguns segundos depois, eu estava ofegante. A dor intensa basicamente já havia desaparecido. Nesse momento, eu me senti mais leve do que nunca. Meus músculos também estavam cheios de explosão. No entanto, logo após a superação, meu corpo todo se sentia fraco e sem energia. Ao sentir o cheiro do meu corpo, eu percebi imediatamente que mesmo a pessoa mais desleixada não suportaria esse odor. Não esperava que houvesse tantas impurezas no meu corpo. Eu rapidamente entrei no banheiro. Fiz uma boa limpeza. Depois de me arrumar, eu me deitei na cama. Em pouco tempo, adormeci. Eram 4 horas. A bela vampira olhava para o céu escuro. Ela acenou com a cabeça. O motivo pelo qual ela acordou tão cedo é porque ela não gosta da sensação do sol em sua pele. Logo, ela chegou à minha porta. Bateu na porta. Luffy, você está acordado? Esperou alguns segundos. Ao ver que eu não respondi,
A sobrancelha de Ilmengial se franziu. Ela disse em voz baixa. Esse cara deve ter ignorado o que eu disse ontem à noite. Eu contei até 3. Se você não sair agora, eu vou entrar e ter uma conversa mais profunda com você. Como fiquei acordado até a meia-noite ontem, mesmo tendo colocado vários despertadores de manhã, eu ainda não consegui levantar. Ao ver isso, Ilmengial disse friamente: na próxima vez que isso acontecer, eu vou te dar uma pequena punição. Eu fiquei surpreso por um momento. Não sei porquê, mas fiquei um pouco animado. Em seguida, os dois saíram, um na frente do outro. A bela vampira sentiu minha respiração. Não esperava que eu não estivesse nem um pouco apático. Na verdade, eu estava ainda mais forte do que ontem. Ela pensou secretamente em sua mente. Será que é o efeito do elixir de sangue? Mas aquele elixir não deveria ter um efeito tão poderoso. A bela vampira ficou um pouco confusa. Mas, depois de pensar muito, não conseguiu encontrar uma explicação. Por fim, ela só pôde atribuir isso ao fato de eu ter absorvido bem. Chegamos à periferia da mansão Schilling. Começamos a correr ao longo da pista. Uma volta tem cerca de 5 ou 6 metros. Quando comecei a correr, eu ainda estava meio sonolento. Mas quando cheguei à metade da volta, eu imediatamente me senti muito mais alerta. Minha mente também se tornou mais ágil. Eu mantive sempre a corrida a 1000 metros. Ritmo de cerca de 3 minutos e meio. A bela vampira disse, um pouco surpresa. Eu realmente subestimei você ontem à noite. Não esperava que sua condição física fosse tão boa. Discreto. Essa velocidade é fácil para mim. Eu respondi com orgulho. Então tá bom. Já que você corre tão bem, vamos correr algumas voltas a mais hoje. A bela vampira disse. Eu me senti um pouco impotente. Realmente, uma faca pequena abriu meus olhos. Em 2 horas, nós corremos um total de 6 voltas ao redor da mansão Schilling. A bela vampira é do clã de sangue, com uma resistência incrível. Ela quase não se esforçou. Enquanto minhas roupas já estavam encharcadas de suor, a bela vampira disse: vamos tomar um banho. E depois saímos para tomar café da manhã. O tio Zou já preparou para você. Depois de dizer isso, a bela vampira subiu as escadas. Eu também voltei para o quarto. Tomei um banho revigorante. E organizei-me rapidamente. Depois de trocar de roupa, sentei-me à mesa. Zou Rui veio da cozinha. Ele disse: eu preparei um pouco de comida. Não sei se é do seu agrado. Ao lado, há um copo de leite. Se não for suficiente, me avise. Eu acenei com a cabeça. A sensação de ser cuidado é realmente boa. Comi algumas vezes. Comi algumas garfadas. A bela vampira desceu as escadas. Ela já havia tomado banho. E já havia trocado de roupa. O estilo de hoje é diferente do de ontem. Há um toque a mais de charme maduro. Ao mesmo tempo, está cheio de frescor juvenil. Por que você está me olhando assim? A bela vampira perguntou, cautelosa. Antes que eu pudesse responder, Zorrui veio até mim segurando uma jarra de vidro. Algo gostoso está chegando. Senhorita, venha experimentar. Eu me virei para olhar a jarra de vidro que Zorrui segurava. Através da jarra transparente, podia-se ver um líquido levemente avermelhado dentro. Depois que o bule de vidro foi aberto, eu não senti o cheiro de sangue que imaginei, mas sim um leve aroma doce que veio ao meu encontro. A bela vampira gosta de coisas doces. Isso era exatamente do seu agrado. Os 3 terminaram o café da manhã. Já eram 7h30. A bela vampira me disse: agora é de dia. Você pode descansar um pouco. Quando chegar a noite, eu vou te levar para fazer algo. Que tipo de coisa? Eu a olhei com curiosidade. Segredo. Quando chegar a noite, você saberá. Depois que a bela vampira terminou de falar, ela se levantou e subiu as escadas. O sono me atingiu. Eu bocejei. E voltei para o meu quarto para dormir um pouco. Quando acordei, já eram 2 horas da tarde. Eu esfreguei os olhos e me sentei. Senti que minha energia havia se recuperado quase completamente. Uma poderosa força fluía por todo o meu corpo. O aumento de poder me deixou muito satisfeito. Cheguei à porta de Ilmengial. Antes que eu pudesse bater na porta, a voz dela já ecoou de dentro da casa. Você tem algo a me dizer? Eu vim aqui para te contar 2 coisas. A primeira coisa, eu cortei aula. O professor está bem irritado. Ele quer me reprovar. Você pode pedir ao mordomo Zou para falar com a escola? A segunda coisa, eu quero voltar para o meu apartamento alugado. Eu ainda tenho muitas coisas lá. Eu definitivamente preciso voltar, para arrumar algumas coisas, e trazer tudo comigo. Entendi. Vou falar sobre a primeira coisa com o tio Zou em um momento. Quanto à segunda coisa, vamos juntos mais tarde. Vou pedir ao tio Zou para arranjar um carro agora. Mas eu não quero perder muito tempo lá fora. Precisamos ir e voltar rapidamente. Fique tranquilo. Não vai levar muito tempo. Eu disse. Quanto ao motivo pelo qual Ilmengial está me acompanhando,
É principalmente para evitar que eu fuja. Em pouco mais de 20 minutos, chegamos ao conjunto habitacional da fábrica de aço. Aqui é o condomínio onde fica meu apartamento para alugar. Depois de estacionar o carro, nós três nos preparamos para sair do carro. Zou-Rui foi o primeiro a descer. Ele rapidamente abriu um guarda-sol preto, para proteger a bela vampira da luz solar ofuscante. Eu sou humano. Não tenho problema com a luz do sol. Então desci do carro direto. Em pouco tempo, chegamos embaixo do meu apartamento para alugar. É aqui, eu disse. A bela vampira acenou com a cabeça. Em seguida, olhou ao redor. Este é o lugar onde você mora. O ambiente não é lá essas coisas. Não importa se o ambiente é bom ou não. O importante é que dá para morar. Aqui é bem perto da escola. É conveniente para ir às aulas todos os dias. Então, ainda é bem legal. Enquanto eu falava, me preparava para subir as escadas. A bela vampira e Zou-Rui também me seguiram. Então, na verdade, eu posso subir sozinho. Vou arrumar algumas coisas. Não tenho muitas coisas. Vocês podem esperar um pouco lá embaixo. Eu olhei para a bela vampira e Zou-Rui, antes que eles pudessem responder. De repente, uma voz surgiu na entrada do corredor. Xiao Lu, você chegou. A dona da voz era Chong-mei, ou seja, meu senhorio 5. Sim, eu vim pegar algumas coisas. Eu respondi. Chong-mei olhou para o lado, onde estavam Ilmenjiao e Zou-Rui. Ela parecia muito calorosa. Em seguida, nos convidou a subir. Ilmenjiao acenou com a cabeça. E não recusou. Xiao Lu, você, de repente, deve. Não é fácil encontrar um bom inquilino como você. Minhas coisas também não são muitas. Levei mais de 10 minutos para arrumar tudo. Eu disse. De repente, ouvi passos na porta. Logo depois, Chong-mei se aproximou. Ela me entregou um saco e disse, ao se despedir, eu também não tenho nada para te dar. Isso é um bolo de flor de osmanthus que fiz há alguns dias. Leve um pouco. Vovó Chu, você é muito gentil. Eu disse. Então eu não vou te atrapalhar arrumando suas coisas. Desejo que seu futuro seja brilhante. Depois de dizer isso, a avó Chu saiu pela porta. O que é esse bolo de osmanthus? E o Menjiao olhou curiosa para o saco que eu segurava. Ele exalava um aroma fresco. Isso chamou a atenção dela. É uma espécie de doce, eu acho. É um pouco doce. Mas não é tão doce assim. Se você gosta de doces, esse tipo de doce deve ser bem adequado para você. Eu tirei um pedaço de bolo de osmanthus do saco, triângulo preto apontando para a direita e entreguei a ela. Então eu não vou ser educada. E o Menjiao pegou o bolo de osmanthus. Ela deu uma leve mordida. Um doce aroma explodiu em sua boca. Ela sentiu aquela doçura delicada. Os olhos de Menjiao brilharam. Está tão gostoso. Ao ver isso, eu sorri. Não é? A habilidade da avó Chu é realmente excepcional. Eu também costumava adorar o bolo de osmanthus que ela fazia. Só que talvez eu nunca mais tenha a chance de experimentar. Por que não há oportunidade de comer? E o Menjiao me olhou com curiosidade. Não vou morar aqui no futuro. Claro que não poderei comer. Eu olhei para Menjiao com um olhar resignado. Senti que metade da cabecinha dela estava cheia de água. Não dá para comprar um pouco para levar? Como posso dizer? A avó Chu não é uma vendedora de bolos. Mesmo que pudesse comprar, não conseguiria comprar muito. Sendo assim, vou conversar com ela sobre uma colaboração. Assim como a colaboração entre nós. Eu pago, para que a avó Chu faça mais bolo de osmanthus. E o Li disse enquanto se preparava para sair. Esse bolo de osmanthus não é fácil de fazer. Só tenho medo de que a velocidade da velha não consiga acompanhar a sua. Então eu posso comer mais devagar, não é? E o Menjiao respondeu rindo. Nós três subimos juntos as escadas. Paramos em frente à porta da avó Chu. E o Menjiao disse de forma direta. Avó Chu, eu acabei de provar o bolo de osmanthus que você fez. O sabor é realmente incrível. Podemos fazer um acordo? Eu gostaria de comprar mais do bolo de osmanthus que você faz. A avó Chu ficou um pouco surpresa. Mas ela sorriu. E disse. Eu não fiz muito. Mas realmente ainda tem um pouco em casa. Se você gostar, pode levar e comer à vontade. Você é amigo do pequeno Lu. Não precisa pagar. E o Menjiao sorriu levemente. Então não serei indelicada. Obrigada. A avó Chu pegou do armário da cozinha o restante do bolo de osmanthus e entregou a Menjiao. A avó Chu. Na verdade, o que eu quero dizer é, se eu puder lhe dar um pouco de dinheiro, você poderia fazer mais bolo de osmanthus? Eu realmente gosto muito. A avó Chu ficou um pouco hesitante, mas ao ver nossas expressões ansiosas, ela acenou com a cabeça. Fico feliz que vocês gostem, mas eu preciso deixar claro, fazer esse bolo de osmanthus não é fácil. É necessário gastar bastante tempo. Então não posso fazer muito. Fresco, certo?
Quando eu fizer uma nova leva, avisarei vocês para virem pegar. Mas não vamos falar mais sobre dinheiro. Se vocês puderem vir me visitar, eu já ficarei muito feliz. Esses bolos de osmanthus são um pequeno presente para vocês. Eu disse agradecido. Então, obrigado, avó Chu. Com 2 bolsas de bolos de osmanthus e 2 grandes malas, nós estávamos prontos para partir de volta para casa. No caminho de volta, eu olhei para Ilmengial. Ah, a propósito, você disse que ia me levar para sair à noite. Para onde? Era Neon. Você sabia? Ilmengial me lançou um olhar de lado. Não é uma boate? O que você vai me levar lá à noite? Você vai saber à noite. De qualquer forma, é algo muito interessante. Zorrui nos levou de carro de volta para a mansão Shirin. Depois de voltar para o quarto, eu estava organizando as coisas que trouxe do apartamento à tarde. Demorou cerca de 2 horas para arrumar tudo. Estava admirando meu resultado. De repente, ouvi o Mengial me chamando do lado de fora. Precisamos ir. Em seguida, o Mengial decidiu me levar a uma balada. Nós dois estávamos prontos para ir ao Neon Times. O Neon Times fica muito perto da Universidade da Praia. É uma das baladas que muitos estudantes da escola costumam frequentar. Muitos filhos de ricos também convidam as garotas da escola para se divertir lá. O pequeno hotel ao lado da balada é, sem dúvida, um campo de batalha acirrado. Até de madrugada, estava lotado. No carro, Ilmengial disse de forma casual: Você conhece o Wang Yu? Eu pensei um pouco. Tenho alguma lembrança desse nome. Parece que ele é um filho de rico da nossa escola. Eu ouvi dizer que ele está te perseguindo ultimamente. Você aceitou? Ilmengial deu uma risada fria. Você acha que isso é possível? Esta noite, vou dar uma lição a ele. Assim que as palavras saíram, estamos quase chegando ao Neon Era. Ao sair do carro, eu ainda estava pensando no que Ilmengial disse. Lições. O que isso realmente significa? Dizem que Wang Yu, para conquistar Ilmengial, ele a parou em público várias vezes. Ele lhe deu 9.999 rosas. Ele ainda contratou figurantes para encenar o clichê do herói que salva a donzela. Mas ele com certeza não esperava que a pessoa que ele estava perseguindo era, na verdade, uma vampira. Olhando para a boate iluminada à distância, Ilmengial se virou e me avisou: Eu posso entrar sozinha. Você pode ficar aqui e assistir. Depois de dizer isso, ela entrou pela porta do Neon Era. Na cabine VIP do Neon Era, Wang Yu estava comemorando seu aniversário com um grupo de pessoas. As garotas ao lado estavam constantemente chamando-o de garoto bonito. Wang Yu exibia um sorriso satisfeito. Ele não pôde evitar de puxar a garota ao seu lado para perto. Massageou um pouco. Hoje, todos podem beber à vontade. Eu vou pagar todas as despesas. Wang Yu disse com entusiasmo. Justo nesse momento, a voz soou, há muito tempo sem se ver. Wang Yu. Soou estranhamente clara em meio à música barulhenta. Wang Yu levantou a cabeça, olhando para Ilmengial com uma expressão de surpresa. O que você está fazendo aqui? A aparição repentina de Ilmengial o pegou de surpresa. Ele se levantou. Eu preciso falar com você sobre algo. Vamos conversar lá fora. Ilmengial balançou a cabeça. O rosto de Wang Yu ficou rígido. Perguntou com confusão. Não podemos falar aqui? Na verdade, hoje é meu aniversário. O bolo ainda não foi cortado. Não quero repetir isso. A voz fria de Ilmengial ecoou. Uma raiva sem nome surgiu no coração de Wang Yu. Essa mulher é realmente arrogante. Mas isso é exatamente o que ele gosta. Ele hesitou por um momento, mas acabou concordando. Tudo bem, já que precisamos falar lá fora. Então vamos. Ele é um homem grande. Não há nada a temer. Os dois saíram do Neon Era, um atrás do outro. Eu vi o Mengial na beira da estrada e Wang Yu se dirigiu para um beco ao lado. Ele hesitou levemente. Pensou por um momento. A vingança de um clã de sangue não deve ser tão suave. Wang Yu provavelmente vai se dar mal desta vez. O que aconteceu? Fale. Os dois estavam parados no beco. Sombras os envolviam. Claro que é uma boa notícia. O olhar de Ilmengial mudou repentinamente. 2 luzes vermelhas rapidamente apareceram em seus olhos. Lu Fei, ao ver isso, sentiu um frio percorrer de seus pés até a nuca. Antes que ele pudesse falar, seu pescoço foi levantado por Ilmengial com uma mão. Você vai pagar pelo que fez. Uma frase dita de forma casual atingiu Wang Yu como um golpe. Ilmengial, naturalmente, não se importava em sugar seu sangue. O que ela queria era fazer sua mente entrar em caos. Ela originalmente planejava sugar um pouco de sangue. Mas desde que ela sugou meu sangue, Ilmengial descobriu que não tinha interesse em outros tipos de sangue de qualidade inferior. Comparado ao meu sangue, o sangue de Wang Yu é como esgoto. Só um pouco já fará as pessoas agirem. À medida que a luz vermelha nos olhos de Ilmengial piscava, o olhar de Wang Yu gradualmente se tornava vazio.
No momento seguinte, seu corpo começou a ter convulsões inexplicáveis. À medida que as convulsões aumentavam, a luz vermelha nos olhos de Ilmengial gradualmente desapareceu. Ela então jogou Wang Yu no chão. Nesse momento, ele já havia perdido completamente a consciência. Seu cérebro estava gravemente danificado. Restava apenas o nível de inteligência de uma criança de 3 ou 4 anos. O problema é que os instrumentos científicos modernos não conseguem detectar nenhum problema. Só é possível concluir que o Wang Yu pode ter machucado o cérebro por causa do álcool. E o Mengial disse friamente: um playboy mimado como você ficou burro. É bom, assim ele prejudica menos pessoas. Após a investigação do tio Zhou, Wang Yu, para conquistar uma garota, não hesitou em contratar alguém para ameaçar. Ele até forçou a tirar algumas fotos impróprias. Isso aconteceu várias vezes. E arruinou a vida de várias garotas. Diante de um vilão inveterado como esse herdeiro rico, e o Mengial não sentiu nenhuma compaixão. Claro, ainda havia uma coisa que não estava concluída. E o Mengial saiu da viela com calma. E logo entrou novamente na Era Neon. Os amigos de Wang Yu também viram o Mengial há pouco. Portanto, ela precisava exercer alguma influência sobre eles. E o Mengial olhou para os amigos de Wang Yu, e semi-cerrando os olhos. Vocês não se lembram de nada. Apenas que o Wang Yu bebeu demais e saiu para arejar. Esta é a versão avançada da hipnose do clã de sangue, que pode alterar a memória até certo ponto. Os amigos de Wang Yu rapidamente caíram em um estado de apatia. Eles repetiam incessantemente as palavras que o Mengial acabará de dizer. E aqueles funcionários e convidados que não conheciam Wang Yu, para o caso de precisar. E o Mengial também os hipnotizou. Cautelosa, ela não queria deixar nenhuma pista. Ao sair da Era Neon, e o Mengial sentiu um alívio. Eu, não muito longe, já a havia visto. Ela parecia ser ainda mais fria do que eu imaginava. Eu via claramente a forma como Wang Yu se contorcia incessantemente. Parece que ele está praticamente acabado. E o Mengial se aproximou de mim. Ela disse calmamente: o que precisava ser feito está feito. Vamos voltar. A lição que você mencionou é essa. E se não for, você também não precisa se preocupar. A menos que seja necessário. Eu não faria isso com você. É que aquele Yu é realmente irritante. Um sorriso frio apareceu nos lábios de Yu Mengial. Após o choque espiritual que foi aplicado em Wang Yu, e a hipnose aplicada em muitas pessoas, ela consumiu bastante energia. Um desejo insaciável por sangue subiu silenciosamente em seu coração. Lu Fei, é hora de você cumprir seu dever. Você não veio aqui ontem? Eu rapidamente olhei ao redor. Aqui é uma área movimentada. Não podemos morder em público. A luz vermelha nos olhos de Yu Mengial se intensificou. Eu rapidamente disse: você precisa se acalmar um pouco. Precisamos encontrar um lugar. E o Mengial me abraçou diretamente. Vamos ficar dentro do carro. Não podemos nos preocupar com isso agora. E o Mengial abriu a porta do carro com um movimento. Eu fui puxado para dentro do carro por ela. O espaço dentro do carro era apertado. Era muito difícil se mover. Eu me esforcei para encolher meu corpo. E consegui fechar a porta com dificuldade. Nesse meio tempo, uma dor aguda surgiu em meu pescoço. Se espalhou pelo meu corpo como um choque elétrico. O interior apertado do carro estava cheio de cheiro de sangue. Esta é a primeira vez que sou sugado enquanto estou acordado. Essa sensação é realmente um pouco agridoce. No entanto, ainda bem que consigo suportar. Desta vez, Yu Mengial parecia um pouco fora de controle. A força dela estava um pouco excessiva. E a velocidade da sucção também aumentou bastante. Depois de mais de 10 minutos, Yu Mengial finalmente levantou a cabeça de cima de mim, com um leve sorriso nos lábios. Neste momento, seus olhos já não brilhavam mais com a luz vermelha. Ela havia voltado à sua aparência normal. Depois de se alimentar, Yu Mengial percebeu: se talvez tivesse sugado um pouco demais. Aviso do sistema. O hospedeiro consumiu sangue com sucesso. Parabéns, hospedeiro, por completar a missão. Recompensa da missão: chance de sorteio. Em todas as habilidades. A recompensa foi concedida. Por favor, verifique. Eu me sentei lentamente. E o Mengial lambeu suavemente o sangue do canto dos lábios. A sucção de sangue a fazia sentir uma imensa alegria. Analisando a dependência da vampirização do clã de sangue, ela agora está completamente apaixonada por esse esporte. Em seguida, Yu Mengial virou-se para me olhar. Sentiu um pouco da minha respiração, as sobrancelhas se franziram involuntariamente. Você é um pouco estranho. Ela disse de repente. Fiquei um pouco nervoso com suas palavras inesperadas. Onde está o estranho? Por que você ainda está tão cheio de energia? Isso não é muito razoável. O olhar de Yu Mengial estava fixo em mim, como se quisesse me penetrar. As pessoas são diferentes. Talvez eu tenha uma recuperação mais rápida por natureza. Mas isso não pode ser tão rápido. Eu pelo menos absorvi 800 ml do seu sangue.
Mas você agora não mostra nenhum sinal de fraqueza. Neste momento, Yu Menjiao estava cada vez mais confusa sobre mim. E eu, neste momento, sentia meu sangue fervilhar. Não apenas por ter sido vampirizado por Yu Menjiao, o aumento de atributos trazido pela vampirização, mas também porque a posição dela era um pouco constrangedora. A atmosfera dentro do carro também se tornou bastante ambígua. Eu sinto que fui incendiado por um impulso. Yu Menjiao parece ter percebido algo estranho. Você realmente tem uma arma. Ela então parece ter entendido algo. Um rubor apareceu em seu rosto. Ela rapidamente se virou e sentou no banco do motorista. Lu Fei, você se atreve a me desrespeitar? Yu Menjiao questionou. Eu rapidamente entendi a que ela se referia. Tossei 2 vezes e expliquei. Isso é um sinal de respeito por você. O que você está dizendo? Yu Menjiao franziu a testa. Uma aura assassina surgiu de repente. Os homens só reagem a garotas bonitas. E minha reação anterior foi porque você é bonita. Eu continuei explicando. Ao ouvir minha explicação, o rosto de Yu Menjiao ficou levemente sombrio. Deixa pra lá. Não vou investigar isso. Mas você precisa se conter um pouco no futuro. Se houver uma próxima vez, eu vou dar uma lição no seu irmão. Entendeu? Yu Menjiao não gosta desse tipo de sensação. Ao ouvir isso, meu coração ficou frio. Pensei que isso não poderia acontecer. Em seguida, ela ligou o carro, preparando-se para voltar para casa. Durante o caminho, Yu Menjiao dirigiu muito rápido. Não pude deixar de suar frio. Se acontecer alguma coisa, Yu Menjiao é do clã de sangue. Com sua poderosa capacidade de recuperação, ela pode se recuperar rapidamente. Mas eu ainda sou um mortal. Se capotarmos, eu não morrerei, mas vou perder metade da vida. Dirija mais devagar, por favor. Em casa, há idosos e crianças. Já estamos a 270. Você está duvidando das habilidades de direção de uma vampira? Yu Menjiao disse sem expressão. O motivo pelo qual ela está acelerando é porque os vampiros, após se alimentarem de sangue, ficam excepcionalmente excitados por um tempo. Essa excitação precisa de uma saída para se liberar. Acelerar pode aliviar sua excitação em certa medida. Permite que ela regule a dopamina em seu corpo em alta velocidade. E assim, ela recupera a calma. As luzes da rodovia piscavam. E o Menjiao parecia estar sob uma ajuda divina. Acelerou para ultrapassar. Fez tudo de uma vez. Depois de voltar para casa, Zhou Hui nos viu, eu e Yu Menjiao. Ele soltou um suspiro de alívio. Parece que vocês não tiveram nenhum problema. Yu Menjiao acenou com a cabeça. E disse calmamente. Tudo correu bem. Exceto pelo excesso de velocidade na volta. Eu não te avisei. Para dirigir devagar? Zhou Hui disse resignado. Você sabe que correr assim atrai muita atenção desnecessária. Se realmente atrair algumas pessoas interessadas, as consequências podem ser graves. Além disso, a costa não está muito tranquila agora. Zhou Hui suspirou. E o Menjiao viu a expressão séria de Zhou Hui. E seu tom também se suavizou. Tio Zhou, desta vez fui imprudente. Não cometerei esse erro novamente. Além disso, você mencionou que não está tranquilo. Aqueles caras do Ocidente estão de volta. Embora ainda não esteja certo. Mas vários sinais indicam que é verdade. Zhou Hui respondeu. Eu estava ao lado, um pouco confuso ao ouvir. Sentia que aqueles caras do Ocidente deixavam. E o Menjiao e Zhou Hui bastante apreensivos. Zhou Hui me lançou um olhar. Em seguida, olhou para Yu Menjiao com um olhar questionador. Quando Yu Menjiao viu isso, imediatamente entendeu o que ele queria dizer. Tio Zhou, ele agora já é da nossa família. Não tem problema em ouvir. Yu Menjiao se virou para me olhar. E continuou a falar. Até agora, há algumas coisas que eu preciso te contar. Além do nosso clã de sangue oriental, também existem clãs de sangue no Ocidente. E como o Ocidente é o berço dos clãs de sangue, sua força tende a ser relativamente maior. Uma maneira importante de os clãs de sangue aumentarem sua força é através da absorção de sangue puro. Portanto, nos últimos anos, os clãs de sangue ocidentais vieram para o país de Shenshou, com o objetivo de caçar os clãs de sangue orientais e consumir seu sangue puro, para aumentar seu próprio poder. Eu imediatamente entendi. Assim, isso faz sentido. De acordo com as lendas da mitologia ocidental, o ancestral dos clãs de sangue é Caim. E Caim encontrou a bruxa Lilith no Mar Vermelho. Assim, ele criou o clã de sangue. Mas você não precisa se preocupar demais. Atualmente, estamos relativamente seguros. Aqueles vampiros ocidentais não ousam causar problemas abertamente na cidade. Além disso, eles não sabem nossa localização exata. E o Menjiao disse para confortar. Ao ouvir isso, eu acenei com a cabeça. Em seguida, perguntei curiosamente. Como é a divisão de poder entre os vampiros? Qual é o seu nível de poder? E o Menjiao pensou por um momento. Então respondeu. Eu sou considerada a última geração de vampiros.
Não pode ser. Você parece bem poderosa. Eu disse, surpreso. E o Mengial me lançou um olhar. Você acha que o nível é como repolho? Que pode ser facilmente elevado. Eu já sou da 13ª geração de vampiros. Isso também significa que meu sangue já está muito diluído. Mesmo que meus pais sejam vampiros de pura linhagem, o sangue das crianças também pode se tornar mais rarefeito. Isso se transmite de geração em geração. A diminuição da pureza do sangue é um golpe mortal. Uma vez que o sangue não é mais de alta pureza, o potencial do clã de sangue fica limitado. Eu também não consigo mais avançar. Só posso permanecer no nível do último clã de sangue. As chances de uma ruptura são mínimas. Nos olhos de Ilmengial havia um toque de arrependimento. Em minha vida, conseguir avançar para Barão já seria muito bom, sem mencionar níveis mais altos. Eu sou da 13ª geração do clã de sangue. Retrocedendo. O primeiro clã de sangue da minha família é da 8ª geração. Seu sangue é 100 vezes mais forte que o meu. Alta pureza de sangue, somada a milhares de anos de acumulação. Ele já se tornou um conde. E eu, mesmo treinando por milhares de anos, temo que só consiga alcançar o nível de barão. Ela fez uma pausa, continuando a falar. Na verdade, eu ainda tenho que agradecer por este clã de sangue que não é tão forte dentro de mim. Caso contrário, nós nunca teríamos nos encontrado aqui. Se fossem vampiros poderosos, eles definitivamente não viveriam ao redor da cidade. Eles geralmente vivem em suas terras ancestrais, que é onde meus pais estão agora. Eu obtive muitas informações das palavras de Ilmengial. Não sei porquê. Hoje, ela parece especialmente disposta a compartilhar alguns segredos comigo. À noite, eu voltei para o meu quarto, planejando aproveitar a oportunidade de sorteio que acabei de receber. Espero que desta vez não seja apenas um aumento em todos os pontos de atributo. Eu pensei comigo mesmo. Fiquei olhando para a página de atributos e a lista de habilidades por um longo tempo. Eu tinha uma sensação vaga de que este item era a chave para a rápida transformação da minha habilidade. Eu escolhi novamente a trilha sonora exclusiva do sorteio. A melodia suave ecoou por todo o quarto. Neste momento, Ilmengial ouvia tudo claramente. O rosto dela se contorceu levemente. Parecia um pouco resignada. Este idiota, escutando essa música confusa no meio da noite, não descansa direito à noite. Realmente não é nada obediente. Ao mesmo tempo, ela também estava um pouco confusa, porque ela descobriu que seu sangue, de repente, se tornará um pouco mais puro. Isso a surpreendeu muito, porque o sangue geralmente é fixo. É muito difícil de fortalecer. E muito lento. Pensando e repensando, Ilmengial achou que só havia uma possibilidade. Será que foi porque ela chupou o sangue dele, que meu sangue se tornou mais puro? Afinal, a mudança no sangue ocorreu exatamente após ter chupado o sangue dele 2 vezes. Que segredos você ainda esconde? Ilmengial acariciava a cabeça do gatinho, enquanto murmurava para si mesma. E nesse momento, eu já havia pressionado o botão da sorte. Em seguida, um brilho dourado passou. Aviso do sistema. Parabéns, anfitrião, você adquiriu uma habilidade. Parada do tempo. Meus olhos brilharam. Um sorriso apareceu em meu rosto. Eu realmente consegui uma habilidade. Eu verifiquei a descrição da habilidade. Pode, a partir de mim como centro, pausar o tempo em um raio de 100 metros. Essa habilidade é, sem dúvida, muito poderosa. Em combate, cada segundo é crucial. Poder pausar o tempo me dá a vantagem. Mas se não for usado em um cenário de combate, de repente, uma cena apareceu em minha mente, de alguns filmes de ação com flores de cerejeira. Quanto a pausar as ações de Ilmengial, eu definitivamente não tenho esperanças agora. Mas quando minha habilidade mental aumentar, fazer Ilmengial parar não seria impossível. Depois de um dia agitado, eu arrastei meu corpo cansado para a cama. E logo adormeci. Na manhã seguinte, Zulrui entregou o celular a Ilmengial. Ele disse: senhorita, este assunto já se tornou um assunto em alta. É melhor você sair pouco nos últimos tempos, para não ser descoberta pelos vampiros ocidentais. Ilmengial olhou o conteúdo do celular. Sem dúvida, foi sobre como ela deixou Wang Yu atordoado ontem. Ela já esperava por esse resultado. Então, ela acenou com a cabeça. Eu entendi. Tio Zou. Eu estava ao lado de Ilmengial. Ela não pôde deixar de ficar surpresa. Nos últimos dias, ela sugou tanto sangue de mim. De acordo com o conhecimento médico, eu já deveria ter desmoronado. Mas agora eu pareço estar bem. Mesmo que a poção mágica de sangue menstrual tenha funcionado, não poderia ter esse efeito. Durante o café da manhã, Ilmengial me observava de vez em quando. Por que esse homem é tão especial? Quanto mais pensava, mais irritada ficava. O bolo de osmanthus em sua mão já não tinha sabor. Em um acesso de raiva, ela deu uma mordida forte. Então disse: prepare-se. Hoje de manhã, continue a sugar sangue.
Eu arregalei os olhos. Não pode ser. Irmã, pedi anteontem. Hoje ainda quero. Você pretende me sugar até a última gota? E o Mengial estreitou os olhos. Pelo que parece, você não está sentindo nada. Eu quero testar seus limites. E aproveitar para estudar sua constituição especial. Eu nunca encontrei um humano que pode, em apenas 2 dias, perder 1,5 litros de sangue e ainda estar cheio de energia. E eu também posso sentir que sua energia vital aumenta em vez de diminuir. Eu expliquei, me sentindo culpada. Você se esqueceu daquela poção mágica de sangue menstrual que me deu. É aquela poção que me ajudou a aliviar a perda excessiva de sangue. Você me considera uma idiota. Aquela poção, por mais poderosa que seja, não chegaria a esse nível. Hoje eu quero ver quanto sangue você precisa sugar para que sua estranha energia vital diminua. E o Mengial deu a palavra final. E, por acaso, jogou um bolo de osmanthus inteiro na boca. Olhou para mim com uma expressão séria. Hoje, e o Mengial estava vestida de forma bem leve. A camiseta de cima era bem justa, o que fazia parecer que um par estava prestes a explodir. Meu nariz de repente ficou quente. Uma onda de calor logo se seguiu. Eu acabei de ter um sangramento nasal. Parece que eu ainda me excito muito facilmente. Deve ser por causa desses últimos dias, devido à mudança drástica na minha condição física. Então, ao ver algumas cenas indescritíveis, meu sangue subiu à cabeça. Isso levou à ruptura dos vasos sanguíneos do nariz. E o Mengial me viu com o nariz sangrando. Ela franziu levemente a testa. Embora os vampiros fiquem excitados com sangue, também depende de onde está saindo. Se está saindo do nariz, nenhum vampiro teria estômago para isso, a menos que seja aquele que está muito faminto. Mas isso é definitivamente uma minoria. E o Mengial disse calmamente: você ainda tem sangue suficiente para ter um sangramento nasal. Sua constituição é realmente interessante. Eu rapidamente peguei um lenço de papel para estancar o sangramento nasal. É isso que eu quero que aconteça? Não é culpa sua por estar vestida tão levemente, mas eu não tive coragem de dizer isso. Se eu dissesse isso, eu nunca mais veria uma cena assim. Depois de tomar café da manhã, e o Mengial começou oficialmente a me testar. O teste é muito simples. Ela tentará sugar meu sangue continuamente, até que minha energia vital diminua visivelmente. Hoje, ou ela se esgota, ou eu morro. Mas isso, para mim, também é uma boa oportunidade. Minha missão é ser sugado por Il Mengial. Uma vez que eu seja sugado, posso aumentar meus pontos de atributo e chances de sorteio. Mas eu sempre fiquei com uma dúvida. Contar 1 mililitro de sangue como uma vez? Se contar, então eu posso fazer com que Il Mengial saia a cada mililitro que ela sugar. Recompensas infinitas. Se realmente puder ser assim, então eu vou. Forçar Il Mengial é apenas uma questão de tempo. Para validar meu pensamento, eu disse a Il Mengial, que estava prestes a se inclinar. Há algo que preciso discutir com você. As presas de Il Mengial já estavam à mostra. Ao ouvir o que eu disse, ela teve que pausar. Você pode me avisar da próxima vez? Eu já estava prestes a começar, e você veio com isso. Eu me deitei na cama e disse seriamente: assim, você suga 1 mililitro de sangue. E então se levanta, tudo bem? E o Mengial parecia um pouco confusa. E perguntou: por quê? Romper sua pele em um instante. O sangue que sai vai ultrapassar 1 mililitro. Considere isso um pedido meu. Você só precisa tentar uma vez. Depois pode sugar à vontade. Isso pode ser? Olhando para minha expressão sincera. E o Mengial acabou concordando. Suas presas cresceram 3 centímetros. Em seguida, ela encontrou o lugar certo. Um leve som de chiado surgiu, vendo o sangue vermelho escorrendo. E o Mengial seguiu o que eu disse antes. A língua pequena se enrolou levemente. Uma gota de sangue foi sugada. Ela se levantou e sentou-se ao lado. Eu também validei minha ideia. Como esperado, não recebi a notificação do sistema sobre a conclusão da tarefa. Isso significa que o ato de sugar sangue só pode ser realizado quando se atinge um certo limite, para ativar a recompensa pela conclusão da tarefa. Mas qual será esse limite? Está bom assim? Por que você está fazendo isso? Perguntou Il Mengial. Não é nada. Eu só quero sentir a reação dentro de mim. A partir de agora, você pode sugar à vontade. Quando eu disser para você parar, você para. Ao ouvir minhas palavras, Il Mengial se sentiu um pouco estranha. Ela sentiu que agora estava em um estado de ser comandada, como se tivesse se tornado uma serva. Mas ela também estava sem vontade de pensar muito. E o Mengial se inclinou. Assim como antes, as presas se moveram levemente. Abriu um corte. Em seguida, ela começou a sugar sangue de forma desenfreada, porque ela já havia se entregado completamente. Portanto, a velocidade de sugar sangue era rápida. E o Mengial, no dia antes de ontem,
Sugou 1,5 litros do meu sangue. Isso fez com que o sangue dentro dela ficasse desequilibrado. Havia cerca de metade do sangue não digerido. Sempre. E Rui sempre a aconselhou a não sugar sangue em excesso. Isso faria com que o sangue em seu corpo ficasse desordenado. Mas hoje, ela decidiu se arriscar. Ela queria ver se seria ela se sentir cheia primeiro, ou se eu seria o primeiro a ser drenado. Correntes de calor passaram pelo esôfago e se misturaram ao corpo. A energia no sangue estava sendo extraída por Ilmengial. Sente em dose sendo drenado. Eu não estava nem um pouco alarmado. Meu corpo extraordinário estava funcionando. Apesar de Ilmengial estar sempre a sugar sangue, a quantidade total de sangue em meu corpo sempre se manteve em um nível elevado. Estou aguardando o sinal do sistema. Quero ver. Até quando o sistema vai me avisar. 10 minutos depois, quando eu estava quase adormecendo. Parabéns, hospedeiro, por completar a missão. A recompensa foi concedida. Por favor, verifique. Eu rapidamente disse. Ilmengial, você pode parar. Enquanto falava, tentei empurrar Ilmengial para longe. Ela imediatamente se levantou e limpou o sangue ao redor da boca. Algumas faixas de energia vermelha se dispersaram. Em breve, curaram minha ferida. Neste momento, Ilmengial estava um pouco satisfeita. Olhando para mim, ela ficou novamente chocada. Quebrou completamente a defesa. Luffy, você é uma máquina de movimento perpétuo? Sua energia vital ainda não diminuiu nem um pouco. Na verdade, até aumentou um pouco. Ela estava quase entrando em colapso. Tudo à sua frente não pode ser explicado pela lógica. Eu estava pensando. Se você fosse drenado dia e noite com uma agulha, você poderia sustentar toda uma família de vampiros? Na minha opinião, você é uma fonte de sangue infinita. O olhar de Ilmengial estava cheio de complexidade. Ela estava confusa. Ela estava pensando se deveria continuar a sugar sangue, para testar se meu sangue tem algum limite. Que tipo de corpo é esse? Na verdade, eu também não sei muito bem. Você pode me dizer, quando eu pedi para você parar há pouco, quanto sangue você provavelmente sugou? 500 mililitros. No máximo, não ultrapassa 600. Eu consigo sentir mais ou menos. Ilmengial pensou um pouco e respondeu. Eu imediatamente entendi. O padrão pré-estabelecido para sugar sangue uma vez deve ser 500 mililitros. Se a quantidade sugada em uma vez não ultrapassar 500 mililitros, não contará como uma vez de sucção de sangue. Naturalmente, não haverá recompensa por completar a tarefa. Eu pisquei e perguntei, você ainda vai continuar? Ilmengial respirou fundo. Seus olhos mostraram um pouco de ferocidade. Continue. De qualquer forma, eu preciso ver se a sua energia vital realmente vai diminuir. Eu realmente não acredito nisso. Nos próximos 30 minutos, Ilmengial bebeu sangue 3 vezes seguidas. Ela consumiu cerca de 500 mililitros cada vez. Somando tudo, seu corpo deve ter cerca de 2.600 mililitros. Sangue ainda não digerido, a ponto de sua barriga estar inchada. Na verdade, na última vez que bebeu, Ilmengial já estava bastante forçada. Mas ela estava apenas lutando para manter a dignidade. Ela não acredita que minha energia vital ainda está firme. Mas é óbvio que ela ainda perdeu. Perdeu de forma humilhante. Neste momento, Ilmengial parecia uma mulher grávida de cerca de 6 meses. Barriga inchada, sentada na cama, com uma expressão de derrota. Bebeu sangue demais. Não posso evitar que seja um pouco nojento. Pelo menos uns 10 dias. Ela não precisa mais sugar sangue, a menos que ela tenha um grande gasto de energia. Caso contrário, esse sangue pode durar um bom tempo. Olhando para Ilmengial com uma expressão séria, o canto da minha boca se levantou levemente. Após 3 sessões de sucção de sangue, meus pontos de atributos aumentaram novamente em 3. Olhei para os dados na minha mente. Estou muito satisfeito. Além do aumento dos pontos de atributos, também há 3 chances de sorteio, somando com uma anterior. No total, são 4 chances de sorteio. Deveria conseguir algumas coisas boas, certo? Enquanto pensava, fui ficando animado. Ilmengial olhou para mim. Quanto mais pensava, mais irritada ficava. Ela se virou e desceu da cama. Em seguida, pegou uma faca da gaveta. Logo depois, ela saiu do banheiro. Trouxe um balde de 10 litros. Ilmengial olhou para mim novamente. Disse com os dentes cerrados. Me dê a mão. Observando a postura dela, parece que ela quer se autosangrar. Embora tenha uma incrível capacidade de regeneração infinita. Mas isso ainda me faz sentir um frio na espinha. O que você vai fazer? Vendo que eu não estava cooperando, Ilmengial não continuou a persuadir gentilmente. Em vez disso, ela agarrou meu pulso diretamente, com um movimento rápido da faca. Eu decidi não resistir mais. Queria ver onde estavam meus limites. Sangue fresco escorria do ferimento, se acumulando em uma bacia. 1 hora depois,
e o Mengial estava completamente atordoada. A bacia de 10 litros em suas mãos estava quase transbordando. Mas eu ainda estava cheio de energia. Embora a aura ao meu redor estivesse um pouco instável, mas ainda se mantinha em um nível alto. E o Mengial lançou uma energia de cor vermelha sangue, que ajudou a curar meu ferimento. Em seguida, despejou uma bacia de sangue no esgoto. Ela estava completamente convencida. Desde que me dê tempo suficiente. Meu sangue é suficiente para submergir todo o planeta azul. Depois de arrumar tudo, ela se sentou na beira da cama. Eu sorri e perguntei: não vamos continuar? E o Mengial balançou a cabeça. Seus olhos estavam um pouco confusos. Eu acho que não faz sentido tentar novamente. Sua constituição é poderosa. Nunca visto antes. Nunca ouvido. Tão aterrorizante. Ela suspirou. Estava claramente exausta. Prestes a cair em sono. Olhando para essa garotinha um pouco frágil à minha frente. Eu estava um pouco atordoado. É mesmo a Mengial tão fria como sempre? Eu a cobri suavemente com o cobertor. Obrigada. E o Mengial raramente mostrava um sorriso. E logo adormeceu. Nesse momento, ouviu-se uma batida na porta. Senhorita, você está aí? Era a voz do mordomo Zou. Eu fiquei surpreso. Em seguida, fui até a porta. Mordomo Zou. E o Mengial já está dormindo. Zou abriu a porta. Disse com dúvida. Dormiu. Não deveria, né? Ela ainda está longe do período de dormência. De acordo com o tempo de dormência da última vez. Pelo menos ainda faltam 20 dias para ela cair em sono novamente. Ele então expandiu sua percepção, cobrindo o corpo de Mengial. Imediatamente sentiu uma intensa energia vital se agitando. Ah, entendi. Ela sugou muito sangue. Zou franziu a testa. Eu já disse a ela tantas vezes para sugar sangue com moderação. Mas ela simplesmente não escuta. Ele suspirou resignado. Zou olhou para mim. E disse: o almoço já está pronto. Vamos arrumar um pouco. Prepare-se para comer. A mesa estava cheia de pratos deliciosos. Eu dei uma olhada rápida. Nossa! Tudo são pratos para repor sangue. Zou se aproximou lentamente. Depois de se sentar, disse: você foi sugada de tanto sangue esses dias. O consumo não é pequeno. É preciso repor bem os nutrientes. Ele me olha. Seu olhar gradualmente se torna profundo. Sendo observado por ele. Senti um frio na espinha. Pensei: o mordomo Zou não é gay, certo? No entanto, ele de repente começou a falar. Se você não se importar, eu vou te contar uma história. Em seguida, ele contou uma história sobre clãs de vampiros e humanos. A história é mais ou menos assim. Entre os clãs de vampiros e os humanos, a única conexão é sugar sangue e transformar humanos em servos de sangue. Tornar-se um servo de sangue. Além disso, não pode haver qualquer outra possibilidade. Não tem ilusões. Acreditando que pode ter sentimentos verdadeiros com os clãs de vampiros, mesmo que eles sejam bons com você. É apenas por um momento de novidade. Tudo é uma ilusão. Zou continuou. Eu posso te dar uma oportunidade para você ir embora. E o Mengial está em um período de dormência. Ela não vai perceber que eu deixei você ir. Eu também posso te dar um dinheiro. Você pode ir para um lugar muito, muito longe. E o Mengial nunca mais conseguirá te encontrar. Se você quiser, eu posso te levar embora agora. Eu olhei para o mordomo com uma expressão de surpresa. Depois de um momento, eu balancei a cabeça. Não, eu não posso ir embora. Tudo já estava destinado desde que a missão do sistema apareceu. O mordomo me olhou com confusão. Ele não entendia por que eu não queria ir embora. É preciso saber. O primeiro abraço não é uma coisa boa. Aquilo é uma corrente, que pode aprisionar completamente os pensamentos e ações de uma pessoa. Até mesmo a fé. Por quê? Você também quer se tornar um servo de sangue? Deixar que eles controlem seus pensamentos? Se tornar uma existência como uma marionete? A voz profunda do mordomo ecoou por toda a sala. Eu comecei a falar lentamente. Não posso te dizer o motivo, mas eu realmente não posso ir embora. Mordomo, obrigado pela sua gentileza e pela história. Mas minha decisão não vai mudar. O mordomo fechou os olhos e não disse mais nada. Depois de comer, eu voltei para o quarto. Eu liguei o celular, que ainda tocava música de fundo familiar. Eu cliquei no botão de sorteio. Uma luz dourada brilhou. Parabéns, anfitrião, você ganhou um prêmio. Todos os atributos mais 5. Todos os atributos aumentam em 10 pontos. Todos os atributos mais 1. Habilidade: transformar-se em vampiro. Ao ouvir os 3 primeiros prêmios, eu achei que era apenas comum. Esses prêmios são considerados comuns, totalmente dentro das expectativas. E o aumento de todos os atributos é bem mesquinho. Surpreendentemente, ainda há aumentos de 5 e 1. Mas o último prêmio parece muito interessante. Eu voltei meu olhar para a descrição da habilidade. Transformação em clã do sangue. Obter o poder dos vampiros e se tornar um vampiro.
A habilidade pode ser usada a qualquer momento, sem tempo de recarga depois de ver a introdução. Eu sorri satisfeito. No dia seguinte, não houve Ilmengial me chamando para acordar. Isso realmente me deixou um pouco desconfortável. Acordar às 4 da manhã para correr por 2 dias seguidos. Eu acabei me adaptando um pouco. Talvez seja por causa do rápido aumento dos atributos, que fez minha capacidade de adaptação dar um salto qualitativo. Não consigo explicar, mas sinto que deve haver alguma relação. Mais importante ainda, agora, às 4 da manhã, eu não sinto nenhum sono. Como se cada célula do meu corpo estivesse me lembrando. Vá correr ao ar livre. Não posso deixar de me sentir emocionada. O poder dos hábitos é realmente forte, já que não consigo dormir. Então vamos sair e correr algumas voltas. Minha força e velocidade ultrapassaram 40. Eu também quero ver quanto minha velocidade melhorou. Assim que saí de casa, Zohui apareceu de repente na minha frente. Mordomo Zou, como você apareceu assim do nada? Você me assustou. Sua aparição repentina me pegou de surpresa. O que você vai fazer? Correr. A expressão de Zohui estava um pouco estranha. Ele está cada vez mais confuso sobre mim. O que aconteceu ontem à noite? Ele perguntou novamente. Ainda há tempo agora. Quando Ilmengial acordar, você não poderá mais sair. Diga-me, qual é a sua resposta? É óbvio. Zohui passou a noite se revirando. Ele ainda não se conformava em ver as coisas se transformarem em uma tragédia. Então, ele veio me procurar de novo bem cedo. Quero mais uma chance. Eu balancei a cabeça decididamente. Mordomo Zou, mesmo que você pergunte 100 vezes, minha resposta não vai mudar. Garoto teimoso, você vai se arrepender. Zohui disse isso e virou-se para ir embora. Parece que ele realmente ficou bravo. Ele não quer que eu siga o mesmo caminho que ele seguiu. Por isso ele tentou me convencer várias vezes. Mas ele definitivamente não imagina que eu tenho algo em mãos que me garante a vitória. Hoje eu não corri muito. Apenas testei minha velocidade. Corri um pouco e voltei. Finalmente tive a chance de descansar. Não é necessário se esforçar tanto. No caminho de volta, encontrei Zohui que estava saindo. Ele disse: tem comida na geladeira. Pode comer à vontade. Eu vou sair um momento. Depois de dizer isso, ele saiu apressado, olhando o carro de Zohui se afastar. No momento seguinte, eu de repente percebi que já faz vários dias que não vou à escola. Depois de tomar café da manhã, eu me preparei para voltar ao quarto. Mas antes disso, eu ainda queria tentar a habilidade que ganhei no sorteio de ontem. Antes de conhecer Ilmengial, eu sempre pensei que vampiros só existissem em lendas. Agora estou curioso sobre seus poderes. Justamente agora a mansão está vazia. O momento para testar a habilidade é perfeito. Não deve ser perdido. Mas antes disso, eu preciso confirmar se Ilmengial já acordou. A transformação em vampira deve causar uma grande agitação. Se Ilmengial já estiver acordada, ela perceberá imediatamente. Para esconder o segredo, é necessário garantir que a tentativa seja feita sem que ela perceba. Eu fui lentamente até o segundo andar. Empurrei suavemente a porta do quarto de Ilmengial. A figura na cama ainda estava lá. Seu corpo estava encolhido, como um bebê no útero da mãe. Seus braços delicados e pálidos estavam abraçados ao peito. As sobrancelhas finas se franzem levemente. Essa posição de dormir revela que ela carece de segurança interior. Ao ver isso, eu sinto que Ilmengial não é como ela. É tão poderosa como costuma mostrar. Depois de confirmar que ela ainda estava adormecida, eu fechei a porta suavemente e voltei para o quarto de baixo, preparando-me para começar a testar as habilidades. No momento seguinte, eu senti uma sensação extraordinária vindo do fundo do meu corpo. Uma sensação especialmente maravilhosa. Mas essa sensação não durou muito. Uma dor aguda começou a percorrer rapidamente todo o meu corpo. Embora essa dor fosse intensa, ela ainda estava dentro do que eu podia suportar. Enquanto suportava a dor, eu observava as mudanças no meu corpo. A ponta da minha boca estava um pouco dorida. Eu toquei com a mão e descobri que as presas estavam se regenerando. Um pouco de cor própria. As afiadas presas estavam crescendo a uma velocidade incrível. Já estavam pressionando os lábios. Eu rapidamente abri a boca. Evitar que as presas perfurem os lábios. De repente, senti meu coração começando a parar gradualmente, cada vez mais devagar. Em seguida, meu corpo começou a ficar gelado. O sangue também parecia começar a parar de fluir. Para observar melhor minhas mudanças, eu fui até o banheiro. Fiquei em frente ao espelho. O espelho refletia um jovem magro, mas com músculos bem definidos. O que me deixou satisfeito foi que, embora os atributos estivessem aumentando constantemente, os músculos não aumentaram de tamanho como os pontos de atributo, mas sim a densidade e a força tiveram um grande aumento. A dor intensa não durou muito, cerca de 5 minutos.
A dor recuou como uma maré. Eu olhei para mim mesmo no espelho. E percebi que minha pele estava mais. Meus olhos brilhavam com uma luz vermelha intermitente. Ao mesmo tempo, eu senti uma sensação cerca de 5 centímetros acima do meu umbigo. Parece que uma estranha energia nasceu. Eu tentei mobilizar a energia do meu abdômen. Em seguida, vi um brilho dourado avermelhado aparecer na ponta dos dedos. Essa energia me parece familiar. Não é isso que acontece toda vez que o Mengial termina de sugar sangue? A energia vermelha que me ajuda a curar feridas? Mas esta é a primeira vez que me transformo em um vampiro. Ainda não sei como controlar essa energia. Neste momento, eu só posso confiar em uma sensação instintiva, para fazer essa energia ir do meu abdômen até a ponta dos dedos. Mas quando a energia se manifestou, eu não consegui mais controlá-la. Só pude assistir impotente enquanto a energia se dissipava no ar. Tentei por muito tempo, mas não consegui grandes avanços. Devido a várias tentativas, eu senti a energia dentro de mim diminuindo constantemente. Ao mesmo tempo, uma sensação de cansaço tomou conta de mim. A exaustão da energia vermelha me forçou a parar. Em seguida, eu usei a habilidade novamente. Transformei-me de volta ao estado humano. Não posso deixar de dizer. Esta tentativa trouxe grandes resultados. Transformar-me em vampira me mostrou um mundo diferente. Do ponto de vista dos vampiros, o mundo ficou muito mais claro. Ao mesmo tempo, com uma sensação nebulosa de sangue. Parece que se eu fizer mais algumas tentativas assim, eu temo que vou me apaixonar por essa sensação. Se eu conseguir dominar completamente a energia sanguínea, minha força terá um aumento qualitativo. Apenas quero controlar completamente essa energia. Claramente, ainda precisarei de um tempo de exploração. Eu peguei meu celular e percebi que já eram 8h20 da manhã. Eu, que acabei de me transformar de volta em humano, me senti completamente sem forças, como se tivesse sido esvaziado. Eu então me deitei na cama. Supus que talvez fosse por ter consumido demais da energia sanguínea, o que levou à exaustão física. Dormir, sem dúvida, é uma boa maneira de recuperar energia. Eu imediatamente fechei os olhos e logo adormeci profundamente. Está quase na hora do ano. Eu acabei de. De repente, vi um grande rosto colado a mim. Fiquei tão assustado que rolei e me levantei da cama. E o Mengial, você aproximou a cabeça tanto. Quase me assustou até a morte. Eu ainda estava um pouco atordoado. E o Mengial estava me encarando. Ela disse pensativamente. Você parece estar exausto. Além disso, seu sangue também diminuiu bastante. Parece que a perda de sangue teve efeito. Eu disse. Seu sangue não pode ser infinito. A energia vital também não deveria estar completamente estável. Embora eu saiba. Isso não é causado pela perda de sangue, mas sim pela diminuição da energia vital e da força. Mas é o resultado do consumo excessivo da energia sanguínea ao me transformar em vampiro. Mas eu, na superfície, ainda concordei com o Mengial. Acenei com a cabeça e disse. É verdade. E o Mengial acordou há 2 horas. O sangue que ela consumiu ontem de manhã já foi digerido em grande parte. Ela pode sentir claramente a sua. O poder teve um aumento considerável. Esta é uma experiência que nunca tive antes ao sugar sangue. A pureza do meu clã também aumentou por causa disso. Embora o aumento não seja grande, é impressionante o suficiente. Agora, a pureza do clã dela ainda não atingiu o nível dos vampiros de 12 gerações. Mas entre os vampiros de 13 gerações, ela já é considerada uma das melhores. E o Mengial continuou dizendo. Há uma coisa que me intriga. Recentemente, a velocidade do meu aumento de poder acelerou bastante. A pureza do meu clã também melhorou. Tudo isso é graças ao seu sangue. Ao ouvir isso, fiquei surpreso por um momento. Pensei comigo mesmo. Parece que meus atributos estão aumentando rapidamente. Isso não só melhorou a qualidade do meu sangue, mas também pode aumentar o poder e a pureza de Ilmengial. Assim, parece que se forma um ciclo. Seu aumento de poder é uma boa notícia. Parabéns. Eu assenti e disse. Sua constituição é realmente incrível. Se continuar assim, meu poder certamente aumentará muito. E o Mengial sentou-se na beira da cama. Disse pensativa. Além disso, há mais uma coisa para te contar. O tio Zou voltou para o clã. Deve demorar um tempo até ele voltar. Então, durante esse tempo, você deve ficar bem em casa comigo, para evitar acidentes. Esta manhã, eu encontrei o mordomo Zou saindo. Ele parecia muito apressado na hora. Aconteceu algo no clã? Não pude deixar de perguntar. E o Mengial balançou a cabeça. Eu também. Deve haver alguns forasteiros. Os visitantes não têm boas intenções. Podem já ter iniciado um ataque. Esse tipo de coisa já aconteceu antes. Sempre que a família enfrenta dificuldades, os membros da família que estão fora devem retornar rapidamente, para proteger a segurança do clã. Você também é um membro da família. Você não vai voltar? Eu perguntei, confusa.
Minha força ainda é muito fraca. É difícil para eu me proteger. Voltar só aumentaria os problemas. Ficar fora pode ser até mais seguro. E o Mengial suspirou e respondeu: espero que a família consiga passar por essa calamidade com sucesso. Também espero que meus pais e o tio Zou voltem em segurança. Com certeza voltarão. Eu disse para confortá-la. Os dois de repente caíram em silêncio. O quarto vazio ficou silencioso por um momento. E o Mengial baixou ligeiramente a cabeça. Seu rosto delicado mostrava uma expressão de preocupação, com o som de uma música começando. Eu rapidamente fui até a beira da cama. Peguei o celular. Quem está me ligando agora? Vi que na tela aparecia: mãe. Eu fiquei um pouco surpreso. Olhei para Yu Mengial. Ela parecia não ter intenção de ir embora. Apenas me olhava com os olhos. Como se dissesse: o que você está esperando? Atenda o telefone. Eu fiquei com uma expressão embaraçada. Tossei. Então, eu vou atender uma ligação. Tudo bem. Yu Mengial acenou com a cabeça. Sua expressão estava normal. Vendo que ela ainda não se levantava, decidi não insistir mais para que ela saísse. Afinal, ela é da clã de vampiros. Sua percepção é extremamente aguçada. Mesmo que a deixem sair, ela ainda poderá ouvir o que estou dizendo. Clique para atender. Eu vi o rosto da minha mãe aparecer na tela. Xiaofei. Liu Limei viu o filho do outro lado da tela. E disse alegremente: como você tem estado ultimamente? Faz tempo que não te ligo. Você precisa estudar direitinho aí. Não fique sem estudar todos os dias. Eu ouvi a tia Wang do lado dizer que agora os graduados não valem muito. É difícil conseguir um bom emprego. É melhor você fazer um mestrado. Agora você já está no segundo ano. Tem que pensar sobre isso. Sabe? Ao ouvir as palavras da mãe, eu rapidamente respondi: entendi. Pode ficar tranquila. Não fique apenas prometendo e não fazer nada. Se faltar dinheiro, fale com a mamãe. Nessa idade, pode até namorar um pouco, mas não pode atrapalhar os estudos. Liu Limei continuou a aconselhar. Eu rapidamente concordei. Ao mesmo tempo, senti que o celular estava um pouco escorregadio. Então ajustei a posição das minhas mãos. Meu polegar acidentalmente passou pela tela. De repente, toquei acidentalmente o botão de inverter a câmera. Eu fiquei completamente atordoado. Nunca imaginei que eu não. Toquei cuidadosamente para inverter a câmera. Agora, eu estava com a câmera frontal ligada. O resultado foi que a câmera virou para a traseira, de frente para Yu Mengial, que estava sentada na beira da cama. Eu rapidamente tentei inverter a câmera de volta. Mas ainda assim, Liu Limei viu tudo claramente. Xiaofei. Por que tem uma garota no seu quarto? O que você está fazendo? Liu Limei perguntou ansiosamente, sentindo que havia descoberto um grande segredo. Ela pensou: meu filho, você está namorando? E ainda está morando junto? Mãe, que garota? Não tem nenhuma garota. A senhora se enganou. Eu respondi de forma superficial. Meu coração estava acelerado. Eu claramente vi isso agora há pouco. Confesse honestamente. Você está namorando? E ainda trouxe a garota para casa? Eu instantaneamente me senti sobrecarregado. Não sabia como explicar. Nesse momento, uma voz fria de repente veio de trás de mim. Olá, tia. Como vai? Eu sou Yu Mengial, a colega do Lu Fei. Não sei quando. Yu Mengial chegou atrás de mim. Liu Limei viu Yu Mengial na tela. Ela ficou surpresa. A câmera traseira passou rapidamente. Ela não conseguiu ver direito. Mas neste momento, o rosto de Yu Mengial apareceu claramente na tela. Que garota linda! Essa foi a primeira reação de Liu Limei. Pele clara e suave. Traços delicados. Ela pensou consigo mesma. Meu filho realmente é promissor. Ele arranjou uma namorada tão bonita. Eu me virei para olhar Yu Mengial, que sorria ao meu lado. Eu não pude deixar de sorrir amargamente. Minha mãe deve ter entendido errado. Olá, olá. Liu Limei, recuperando-se, apressou-se em cumprimentar. Tia, eu e Lu Fei estamos discutindo sobre estudos. Pode ficar tranquila. Eu vou incentivá-lo a estudar. Yu Mengial mostrou um sorriso inofensivo. Claro que sim. Xiaofei realmente precisa de alguém para supervisioná-lo. Caso contrário, ele não vai querer estudar. Com você estudando com ele, eu fico muito mais tranquila. Liu Limei disse com satisfação. Colega, qual é o seu nome? Meu nome é Yu Mengial. Pode me chamar de Xiao Yu. Eu estava ouvindo ao lado, pensando comigo mesma. De acordo com a idade, você poderia chamá-la de bisavó sem problemas. Afinal, uma pessoa de 180 anos, chamando alguém na casa dos 40 de tia. Essa situação é bem confusa. Colega Xiao Yu, já que vocês estão estudando, eu não vou interromper. Xiaofei está ali. Ele ainda precisa da sua atenção. Liu Limei continuou. Tudo bem, tia. Yu Mengial sorriu educadamente. Liu Limei concordou profundamente.
Em seguida, disse: Xiaofei, então eu vou desligar. Fim da videochamada. Eu me virei para olhar para Yu Mengiao. Senhorita, você não faz barulho ao andar? Como se você estivesse flutuando até aqui. Yu Mengiao deu de ombros. Eu só andei um pouco mais rápido. Mas falando nisso, sua mãe é bem jovem. Minha mãe, embora tenha mais de 40 anos, ela se cuida muito bem. Embora não se compare a vocês, da linhagem sanguínea, mas em comparação com outros da mesma idade, pelo menos parece 10 anos mais jovem. Eu disse com orgulho. A aparência é um gene dominante. A aparência dos filhos é em grande parte determinada pelos pais. Meus pais são bonitos. Então, minhas feições não devem ser tão ruins. A expressão de Yu Mengiao era um pouco complexa. Eu consegui perceber. Você tem um bom relacionamento com seus pais. Enquanto eu só vejo meus pais algumas vezes por ano. Talvez seja porque há muitos assuntos familiares. Eu consigo entender eles. Durante o tempo em que não estão comigo, o tio Zou também sai frequentemente para cuidar dos negócios da empresa. Eu estou sozinho em casa. Às vezes, só ficar em silêncio pode durar 3 ou 4 dias. Eu quero encontrar alguém para conversar, mas eu não posso deixar que eles saibam que sou um vampiro. Isso também significa que eu não posso fazer amigos de verdade. Às vezes, eu realmente sinto que ser um vampiro não é um orgulho, mas sim uma maldição cortante. O corpo de Yu Mengiao de repente ficou muito mais suave. Quando eu estava fazendo uma videochamada com minha mãe há pouco, a mente de Yu Mengiao de repente se encheu de muitas imagens de momentos com seus pais. Mas aquelas imagens eram um pouco antigas. Há muito tempo não nos vemos. Ela realmente sente falta deles. De repente, lembrei-me da figura encolhida na cama esta manhã. Sob a aparência fria de Yu Mengiao, esconde um coração frágil. No momento seguinte, eu a abracei diretamente. 2 corpos. Um frio e um quente. Eu abracei completamente Yu Mengiao. Senti que ela estava tremendo levemente. Está tudo bem, está tudo bem. Daqui para frente, estarei com você. Assim, você não estará mais sozinha. Quando Yu Mengiao se lembrou da sensação de estar em um abraço, ela se perguntou se estava ficando louca. Mas ela não rejeitou aquele abraço. Aquele abraço era muito quente. E também a fez sentir-se confortável. Não posso deixar de dizer. Parece que estou cada vez mais dependente de Lu Fei. O sangue dele. A companhia dele. A voz dele. De acordo com as informações que ela encontrou online, é bem possível que eu tenha me apaixonado por Lu Fei. Deve ser aqui. Mansão Shilin. Caixa, vestindo um traje preto, olhou para o antigo bairro à sua frente. Gradualmente, ela confirmou que este era o lugar que estava procurando. Kevin, que estava ao lado de Caixa, olhou rapidamente as informações no celular. Em seguida, acenou com a cabeça. Não deve estar errado. De acordo com o mapa, este é o único lugar onde Zhou Rui pode morar. Ao mesmo tempo, também pode ser o covil dos vampiros orientais. 2 vampiros ocidentais estavam ansiosos para se alimentar do sangue. Aos olhos deles, esses vampiros orientais eram um banquete raro. De acordo com o plano anterior, é melhor entrarmos furtivamente primeiro. Vamos ver quantos vampiros orientais estão lá dentro. Se houver muitos, nós nos retiraremos primeiro. Caixa disse em voz baixa. Kevin caminhava à frente. Caixa o seguia de perto. Os dois chegaram à entrada da mansão Shirin. Olá, você tem o telefone do proprietário? Se tiver, por favor, entre em contato com o proprietário. Somente após obter a permissão vocês poderão entrar. O segurança olhou para os dois. Sentiu que os visitantes não eram bem-vindos. Ele deu um passo à frente e bloqueou a entrada. Kevin lentamente tirou os óculos. Um toque de vermelhozangue pulsava em suas pupilas. Uma aura estranha começou a se espalhar. Vários seguranças imediatamente se sentiram fracos. A visão ficou turva. Em um instante, os seguranças caíram um a um. As pupilas estão dilatadas. Já está em profundo coma. Parece que Kevin nem mesmo se esforçou. Pode ser que ele não tenha usado nem 1/10 de sua força. A diferença entre o terceiro e o sexto nível é enorme. Uma vez que se encontrem, o primeiro só tem o destino de ser esmagado. Ao longe, o muro roxo escuro entreaberto aparece e desaparece. Os dois avançam rapidamente. Seus olhos revelam um desejo por sangue precioso. Quando Yu Mengiao olhou através da vigilância e viu aqueles 2 intrusos vestidos de preto, o tempo já estava um pouco avançado. Aqueles caras do ocidente realmente vieram. Yu Mengiao ficou um pouco nervosa. Ela se esforçou para se acalmar. A área de 1000 metros ao redor da vila está cheia de câmeras de vigilância. De acordo com a vigilância em tempo real, eles já chegaram a 800 metros da vila. Felizmente, eles não estão avançando em alta velocidade, apenas caminhando lentamente. Ainda há cerca de 3 ou 4 minutos de tempo. Eles vão chegar à porta.
O mais importante agora é se esconder rapidamente na sala secreta subterrânea e ativar o sistema de defesa. E o Mengial respirou fundo algumas vezes. Forçou-se a se acalmar. Esta mansão foi construída há mais de 10 anos. O sistema de defesa foi projetado desde o início para enfrentar invasões inimigas. Ela originalmente esperava que o sistema de defesa nunca fosse necessário, mas não esperava que esse dia chegasse tão rápido. Agora, não adianta pedir ajuda a ninguém. O tempo é curto. Só posso contar comigo mesma. E o Mengial mordeu os lábios. Colocou a pequena Fei no ombro. Em seguida, desceu rapidamente as escadas. Lu Fei, rápido, venha comigo. Ela puxou a mim, que estava com uma expressão confusa. Os dois foram em direção à sala secreta subterrânea com uma aranha. O que está acontecendo? É a primeira vez que vejo Yu Mengial tão desesperada. Ao redor, não parecia haver nada de anormal. Eu estava um pouco confuso sobre a situação. Aqueles clãs de vampiros ocidentais que eu te falei antes. Eles estão prestes a chegar. Precisamos nos esconder em um lugar seguro rapidamente. E o Mengial respondeu. A entrada da sala secreta está atrás da escada. Atrás da escada, há uma estante. A estante está cheia de livros. E na segunda prateleira da estante, há um disco giratório. Basta girar na ordem correta o número certo de vezes. Assim, a entrada pode ser aberta. E o Mengial sentiu um alívio momentâneo. Aqueles dois vampiros ocidentais parecem ser cautelosos. Isso lhe deu uma pequena oportunidade de respirar. Se eles vierem diretamente, ela não teria nenhuma chance de resistência. Ela já sentia aquelas duas presenças sanguíneas intensas e contidas. À medida que a distância diminuía, tornava-se ainda mais aterrorizante. Com base na comparação de forças, mesmo o Tio Zou não seria páreo para eles. Isso significa que sua força é pelo menos de nível 6, ou até mais forte, se for um confronto direto. E o Mengial não tem chance alguma. A derrota é certa. Ela girou apressadamente o disco. Girou exatamente 49 vezes. A porta da casa segura finalmente se abriu. Embora essa fechadura de estrutura mecânica não seja muito conveniente, ela leva mais tempo para ser aberta. É muito mais lenta do que a estrutura eletrônica, mas oferece uma segurança maior. Também evita os problemas de falha que ocorrem frequentemente nas estruturas eletrônicas. Os dois entraram na sala secreta. A porta de entrada se fechou rapidamente, sem deixar nenhum vestígio. No momento seguinte em que o Mengial e eu entramos, Kevin, a 500 metros de distância, de repente franziu a testa. A flutuação de energia do vampiro oriental caiu repentinamente. Ele deve ter se escondido em um espaço selado. Kasia ficou surpresa ao ouvir isso. Em seguida, ela sentiu. De fato, a flutuação que era claramente visível já havia diminuído significativamente. Estava prestes a desaparecer. Uma leve chama surgiu ao redor de Kasia. Sua velocidade aumentou repentinamente. Seu corpo passou pelo chão como um relâmpago. Correu rapidamente em direção à vila. A câmara subterrânea estava cheia de um cheiro antigo. Eu olhei ao redor. À minha direita havia um armário. No centro do quarto havia uma cama e um caixão. À minha esquerda havia uma cadeira e uma mesa. A mesa estava coberta de poeira. Em cima havia uma alavanca. E o Mengial se aproximou e puxou-a, com o som de cliques. O som contínuo de engrenagens girando chegou. Eu senti como se estivesse dentro de o coração de uma besta de ferro. Ao redor, estruturas mecânicas precisas estavam em funcionamento. Na entrada da vila, as agulhas de prata estavam prontas para atacar. Assim que o inimigo pisasse em uma placa de pressão próxima, elas disparariam para tirar a vida do inimigo. Em todos os cantos da sala, a besta de prata secreta apareceu silenciosamente. Além disso, há algumas armas de fogo modernas. Os raios laser já foram ativados. A rede elétrica também está sendo ativada. Este é o sistema de defesa da vila. No entanto, os inimigos desta vez são muito poderosos. E o Mengial sabia que depender apenas dessas defesas para detê-los era, temerariamente, irreal. O rosto dela ficou um pouco sombrio. Você mencionou o nível dos vampiros da última vez. Aqueles inimigos são muito mais fortes que você? Eu perguntei. Pelo menos de nível 6. Mais poderosos que o Tio Zou. E o Mengial balançou a cabeça. Ao ouvir isso, minha expressão ficou séria. A situação parecia pior do que eu imaginava. E o Mengial? Eu tenho uma solução. Talvez possa nos ajudar a superar essa crise. Eu me levantei. Meus olhos brilharam na escuridão da câmara. Que solução? E o Mengial ficou surpresa. Ela já chegou ao fim da linha. Ela até está pronta para aceitar a derrota. Ela não sabe o que eu, como humano, posso fazer. E não tem muitas esperanças. Eu tenho uma habilidade. É uma habilidade especial que pausa o tempo. Mas eu não sei se essa habilidade funciona contra aqueles vampiros ocidentais. Se terá algum efeito. Em vez de ficar esperando a morte, é melhor sair e tentar a sorte.
Eu imediatamente mostrei essa habilidade para Yu Menjiao, para economizar energia mental. Eu só ativei por um instante. No momento seguinte, Yu Menjiao sentiu como se estivesse envolta por uma rede invisível, que a envolvia firmemente. Nem mesmo os dedos conseguiam se mover. E no chão, Kevin e Kasha também perceberam algo estranho. Eles foram brevemente afetados pela minha habilidade de parar o tempo. Deixa pra lá. Não é nada demais. Kevin não se importou com o que aconteceu antes. Ele continuou lançando a esfera de energia vermelha que tinha em mãos. A enorme força da explosão fez a terra voar. Formou-se uma grande cratera. Após o bombardeio contínuo dos dois, eles finalmente viram a parede externa prateada da câmara subterrânea. Um sorriso apareceu no rosto de Kevin. É aqui. Vendo a parede externa da câmara subterrânea. Isso significa que estamos quase lá. Basta quebrar a parede externa. Assim poderemos encontrar aquele clã de sangue oriental. Kevin e Kasha acharam que para esse pouco sangue, fazer tanto alvoroço era um pouco exagerado. Mas desistir agora tornaria todos os esforços anteriores em vão. Então decidiram continuar. Kevin tirou um pequeno frasco de vidro do bolso e bebeu todo o líquido vermelho escuro de uma vez. Uma onda de calor rapidamente se espalhou por todo o corpo. A energia sanguínea dentro dele começou a se recuperar e a se intensificar. Uma nova rodada de bombardeios começou imediatamente. Um estalo soou. O som de uma fechadura sendo girada ecoou. Kevin e Kasha se viraram. E surpreendentemente viram duas sombras na entrada da câmara. Eles estavam a 30 metros de distância. Um homem e uma mulher, com expressões sérias. Kevin mostrou um sorriso estranho. Não ia mais se encolher lá dentro. Tudo bem. Para que eu não tivesse que me esforçar para quebrar esse pedaço de ferro. Kevin acreditava que a garota era uma vampira oriental. As ondas de energia sanguínea que circulavam nela diziam tudo. Quanto ao rapaz, Kevin julgou que ele era apenas um humano comum, sem nenhuma ameaça. Kevin lambeu os lábios, preparando-se para se aproximar, para derrubar a vampira no chão, rasgar suas roupas, abrir seu peito, tirar seu coração brilhante. Uma vampira tão jovem e bonita é realmente rara. Isso aumentou ainda mais o desejo perverso de Kevin. Eu respirei fundo. Troquei um olhar com Yu Menjiao. Acenei com a cabeça. O tempo parou. Eu disse em voz baixa. A voz soou como um sussurro de um deus antigo. No momento seguinte, a poeira flutuando no ar. Os pedaços de terra voando. Detritos caindo e blocos de concreto. Todos os objetos que deveriam se mover pararam de repente. Como se o botão de pausa tivesse sido pressionado. Toda a cena ficou eternamente parada nesse momento. Neste mundo parado. Yu Menjiao se transformou em uma figura que se movia rapidamente. Ela segurava uma adaga feita de puro cristal. Sob a luz da lua, brilhava com um suave brilho prateado. A adaga rapidamente perfurou o coração de Kevin. Em seguida, foi retirada. E foi novamente cravada. O sangue começou a jorrar. Ao mesmo tempo, Xiafen também apareceu. Suas 8 pernas se tornaram lâminas afiadas, cortando o pescoço de Kevin com inúmeras feridas, finalmente formando um enorme buraco. Carne e sangue misturados. O homem e a aranha trabalhavam em perfeita harmonia, garantindo que Kevin não tivesse nenhuma chance de sobrevivência. Em seguida, eles se aproximaram de Kasha. A adaga na mão de Yu Menjiao brilhou novamente, repetindo o movimento anterior. A pequena Fen também brandia a lâmina com destreza. Detritos caem. Poeira se espalha. O efeito da habilidade de parar o tempo termina. Tudo começa a funcionar novamente. O som ecoa novamente em meus ouvidos. Eu não aguento mais. Eu disse em voz baixa. Minha testa está cheia de gotas de suor do tamanho de ervilhas. O suor se junta e forma um fluxo, escorrendo pela pele. Quando usei a habilidade de parar o tempo, o poder impressionante de Kevin e Kasha tornou difícil para eu controlá-los. Mas eu ainda conseguia aguentar firme. Após manter por 8 segundos, minha força mental foi completamente esgotada. Minha cabeça está prestes a explodir. Na verdade, eu já estava exausto após 4 segundos. Mas eu vi o Menjiao e a pequena Fen. Ainda não resolvi completamente Kevin e Kasha. Então eu segurei firme por mais 4 segundos. Embora o processo tenha sido difícil, o resultado foi bom. Isso é o suficiente. O mundo inteiro balança diante de mim. Minha visão ficou turva. Agora depende de você. Eu disse em voz baixa. Em seguida, desmaiei no chão. O solo macio ao redor sustentou meu corpo. E o Menjiao recuou rapidamente com a adaga de prata secreta. Xiao Fen a seguiu de perto. Olhando para os corpos de Kevin e Kasha, ela ofegava pesadamente. Nos 10 segundos que o tempo parou, ela já havia dado tudo de si. Afiou a adaga ao máximo. Nos corações daqueles 2 vampiros ocidentais, Xiao Fen também se esforçou para causar dano extra. Para os vampiros, ferimentos no coração são fatais. Além da corrosão da prata secreta e do veneno na adaga, Kevin e Kasha estavam condenados.
Quando o tempo voltou ao normal, Kevin e Kasia caíram no chão. Sangue escarlate jorrou de seus peitos. Sangue escorria de seus pescoços. Se você observar atentamente, pudesse ver que a pele ao redor do coração deles já começou a apodrecer e ficar negra. Isso é a corrosão da prata secreta e do veneno. Os dois clãs de vampiros ocidentais já perderam a capacidade de resistência. E o Mengial sentiu uma alegria em seu coração, e queria me contar essa boa notícia. Mas percebeu que meu rosto estava pálido, e eu já havia desmaiado no chão. Tudo bem. O corpo de Mengial estremeceu, e imediatamente uma névoa vermelha de sangue se ergueu ao seu redor, e percorreu uma distância de dezenas de metros até chegar ao meu lado. Lu-Fei, você está bem? E o Mengial disse com uma expressão nervosa. Ela palpou meu nariz em pânico, e descobriu que eu ainda respirava. Isso a deixou um pouco mais tranquila, mas ainda estava um pouco inquieta. Ela sacudiu meu corpo, e segurou meu rosto. Lu-Fei, como você se sente? Você se machucou em algum lugar? Embora a energia vermelha de Mengial tenha efeito curativo, mas isso se limita a ferimentos externos. Se for um ferimento interno, é difícil de curar. Eu ouvi um chamado sutil ao meu lado. Forcei a abrir as pálpebras. Eu só estou com a energia mental esgotada. Aqueles dois vampiros ocidentais já morreram? É melhor você dar mais alguns golpes. Para evitar. Minha voz estava fraca como um fio de seda. Muito fraca. E o Mengial, ao ouvir isso, olhou rapidamente para Kevin e Kasia. Eles estavam imóveis. Evidentemente já estavam mortos. Aquela adaga de prata secreta estava coberta de veneno mortal. Sem contar que a adaga em si é feita de prata secreta. Tem um efeito corrosivo muito forte sobre os vampiros. Os dois vampiros ocidentais já estão mortos de forma irremediável. Estamos seguros. Eu acenei com a cabeça com dificuldade. Em seguida, fechei os olhos. E o Mengial se levantou. Ao seu lado havia um grande fogo. A ampla vila que antes existia agora se transformou em um monte de escombros. Tudo que existia não existe mais. Sob a noite vermelha como fogo. E o Mengial se aproximou dos dois corpos dos vampiros ocidentais. Uma pena pelo sangue precioso deles. Após a corrosão da prata secreta e a ação do veneno, o sangue precioso já se transformou em veneno mortal. Agora, consumi-lo é buscar a própria morte. E o Mengial suspirou. Ela sabia que precisava lidar com esses dois corpos. Se fossem descobertos pelos humanos, isso causaria muitos problemas. Ela acenou com os dedos. Duas energias vermelhas como sangue dispararam de suas pontas dos dedos. Assim que a energia vermelha tocou os corpos, uma chama ilusória de um vermelho profundo se acendeu. Em pouco tempo, restaram apenas duas poças de cinzas negras no lugar, após resolver o problema dos corpos. E o Mengial voltou. Ela me levantou do chão, olhando para meu rosto pálido. Ela sentiu uma onda de dor no coração. Lu-Fei, você não pode se machucar de jeito nenhum. Ela murmurou suavemente. Quando eu acordei, a primeira sensação é sede. Uma sede extrema. Como a sensação de acordar após uma ressaca. A garganta está seca e rachada. Depois de usar a habilidade até esgotar a energia mental, minha memória apresenta lacunas. Só me lembro de ter caído nos escombros da mansão. Não sei nada sobre o que aconteceu depois. Eu abro os olhos. Olho ao meu redor. Percebo que devo estar no hospital. Os equipamentos médicos ao redor já dizem tudo. Espera. Parece que algo está pressionando meu estômago. Eu levanto lentamente a cabeça, preparando-me para investigar. Uma figura familiar aparece na minha visão. E o Mengial claramente ainda não acordou. Os olhos estão bem fechados. As pestanas tremem levemente. As sobrancelhas estão franzidas. Parece que está tendo um pesadelo. Soltei um suspiro. Parece que realmente estamos seguros. Aqueles dois vampiros ocidentais devem ter sido mortos com um único golpe. Nesse momento, Xiao Feng pulou sobre meu cobertor, mostrando um semblante amigável. Eu fiquei surpreso a princípio. Em seguida, sorri. Com a mão direita, acariciei a cabeça da pequena Pó. Eu cada vez mais sinto que eu e o Mengial, a pequena Pó, somos como uma família. Nós três nos apoiamos mutuamente, e juntos superamos essa fase. Eu inicialmente achava que a força de combate da pequena Pó não seria tão forte. Mas depois de ver sua postura valente na noite passada, eu mudei completamente de ideia. Suas 8 patas se tornaram lâminas na batalha. O poder de ataque é impressionante. A velocidade é extremamente rápida. É impossível pegá-la. Na noite passada, ela conseguiu matar aqueles dois vampiros ocidentais. O mérito foi da pequena Pó. Eu acariciei suavemente a cabeça da pequena Pó. E meu coração estava em paz. Sobrevivendo a um desastre. É realmente bom. Parece que percebeu que eu acordei. E o Mengial também abriu os olhos. Ela esfregou os olhos. E disse com um pouco de surpresa. Você acordou. Eu estou bem. Apenas estou sem energia mental.
Esse tipo de energia mental pode ser recuperado rapidamente com um bom descanso. Eu disse de forma descontraída. E o Mengial acenou com a cabeça. Em seguida, disse em voz baixa: sua habilidade realmente é poderosa. Controlou aqueles 2 vampiros ocidentais por 8 segundos. É por isso que eu consegui matá-los com sucesso. Lu Fei, obrigado. Se não fosse por você, ontem à noite, eu provavelmente já estaria morto. Eu fiquei surpreso por um momento. Em seguida, balancei a cabeça. Para mim, também é um grupo. Se não fosse por você, apenas ter essa habilidade não seria suficiente. Poder matar aqueles 2 vampiros ocidentais é o resultado do nosso esforço conjunto. Sem você, marca registrada sem você, ou sem mim, o resultado não teria sido tão fácil. Eu sinto que estou quase morrendo de sede. Xiaofen também. É o mérito dos 3 de nós. Dito isso, eu sinto minha garganta cada vez mais seca. Aquilo. Você pode me ajudar a pegar um pouco de água? Eu sinto que estou quase morrendo de sede. E o Mengial acenou com a cabeça. Levantou-se, serviu um copo de água e me entregou. Eu peguei a água. Bebi tudo de uma vez. E o Mengial voltou a se sentar na beira da cama. Ela começou a falar em um tom suave. Lu Fei, eu quero te perguntar uma coisa. Sobre suas habilidades. O que realmente está acontecendo? Ela olhou diretamente nos meus olhos. Parecia querer ver algo neles. Mas nos meus olhos havia apenas escuridão. Como se estivesse coberto por uma névoa densa. Não era possível perceber nenhuma emoção. Ao ouvir a pergunta de Ilmengiel, eu fiquei imerso em pensamentos. Dizer ou não dizer? Se eu disser, é dizer a verdade ou inventar uma desculpa? Se eu não disser, como eu enfrentarei as perguntas insistentes de Ilmengiel? Na noite passada, ela me levou para me esconder em uma sala secreta subterrânea. Aqueles momentos surgiram diante dos meus olhos. Se Ilmengiel tivesse pensado apenas em si mesma, eu já teria me tornado um cadáver. Em uma situação tão urgente, ela realmente estava me protegendo. Pensando nisso, eu fiquei um pouco emocionado. Eu coloquei o copo de água para baixo e olhei diretamente para Ilmengiel. O olhar é incrivelmente sereno. Ela passou a noite comigo, cuidou de mim até hoje. Isso é suficiente para provar que ela é digna de confiança. Talvez é hora de revelar algumas verdades, mas não posso dizer tudo. Apenas algumas informações necessárias podem ser reveladas. Dizer assim é mais apropriado. E é a transição mais suave. Eu não gosto muito de mentir. Mentiras são, afinal, mentiras. Mais cedo ou mais tarde, serão desmascaradas. Além disso, a própria tarefa deste sistema é um pouco estranha, que limita a conclusão apenas através de ser mordido por Mengial para completar a tarefa. Talvez o sistema, aquele ser misterioso e supremo, está intencionalmente tentando unir minha relação com Mengial? Ou talvez, aquela suprema existência previu profundamente aquele lugar, e, com Mengial, gradualmente se aproximando, me aproximando cada vez mais de Mengial. Finalmente, uma ligação especial foi estabelecida.